Você sabe o que é incorporadores de sucesso? Hoje, aqui no nosso podcast Desenvolve Imóvel, você vai saber. Sabe por quê? Eu tô com um especialista aqui nessa área, que é o Reinaldo Kaiser. Seja muito bem-vindo, Reinaldo. Obrigado, Guto. Obrigado Seja pela... muito bem-vindo. Vamos falar bastante do mercado imobiliário aí, né? Que é a nossa paixão. Com certeza, cara, com certeza. Conta um pouquinho aí pro pessoal, pra gente Claro. abrir aqui. Quem que é o Reinaldo Kaiser? Pro pessoal saber realmente. Legal, cara. O Reinaldo Kaiser é um empreendedor nato, né? Comecei a carreira com 14 anos, trabalhando num caixa de uma padaria. Quem já viu meu criativo por aí de vendedor de pão a incorporador de imóveis. E realmente trabalhei, né, na padaria por bastante tempo. E num determinado momento, a padaria era do meu pai, eu entendi, pelo olhar dele, que ele largou uma carreira de CLT para empreender e deu muito certo. Então, eu já fiquei com aquilo na cabeça, empreender, né? Não vou trabalhar, né, de CLT, vou empreender. E aí fui, né, desenvolvendo. Quando a padaria começou a dar mais dinheiro, quando ele começou a ter uma receita melhor, ele comprava uma casinha, demolia e fazia duas. Começou daí. Aí o que eu fiz, cara? De padaria domingo a domingo, a padaria fecha um dia por ano, né? Eu acho que hoje em dia nem sei se fecha mais, mas antes era só o dia 1º de janeiro fechava. Então, assim, trabalhava demais e tal, e isso nunca foi o problema para mim, né? Eu sempre fui muito trabalhador, muito pele em jogo, né, que eu falo. Mas aí eu pedi para ele que eu queria ficar na obra, cobrar os caras, ajudar isso, aquilo, outro e tal, e fui. Comecei a fazer, Guto, o ciclo inteiro para ele, entendeu? Quando que eu entendi a construção, as pessoas que estavam envolvidas, ficava de final de semana lá com o meu plantãozinho, eu mesmo botava o cavalete lá, ficava lá, vendia. Então, comecei a fazer o ciclo para ele. Entendi o negócio, mas só que ele era com cabeça de construtor. Ele, se tinha dinheiro, ele ia lá, comprava o terreno e construía. Diferente do incorporador. E foi até o incorporador, foi meio no feeling, assim, sabe? E aí, beleza. Aí comecei a fazer o ciclo para ele e num determinado empreendimento ele falou, ele chama Reinaldo também, se esse empreendimento for bom, era 4 sobrados, eu vou te dar um, mas você vai alocar. Não vende, é uma renda que você vai ter de R$1.000 na época e tal. E eu, doido para começar meu negócio. Falei, vou ou não vou, né? Daí, beleza, eu coloquei para alocar, né? Para ele não ficar chateado, mas coloquei para venda também. E o comprador chegou, Guto. Chegou, eu falei para ele, pai, vou vender. Imagina, o que você vai fazer? 200 mil, não dá para fazer nada, não dá para comprar um terreno, tal. Pai, já vi o terreno tá lá, vamos lá comigo? Vamos. Você é um terrenão, Guto, lindo. Só que ele era R$500 mil. E eu tinha meia vender e ia ter 200. Falei, não, mas eu já falei com o fulano, tal, vou fazer um formato assim, onde eles entram como investidor, eu vou ganhar tantas unidades. Ele, não, imagina, tal, bem conservador, bem cabeça de construtor. Isso não funciona. Não funciona. Aí fui, Guto. Falei, se você me deu, beleza, né? Me dá o ok. Aí fomos lá, fizemos o contrato lá e eu comecei no incorporação imobiliária, mesmo sem saber naquele primeiro momento o que era. Eu estava formando um grupo de pessoas, né, que sabiam do meu potencial, da minha credibilidade, do meu trabalho, e entraram junto comigo para ganhar dinheiro, e ganharam e não pararam nunca mais, entendeu? Isso é gostoso, né? Isso é bom, né, Guto? Isso é excelente. E aí foi esse o primeiro passo que eu dei na incorporação imobiliária. Antes eu fazia sobrados germinados, fiz bastante sobrados germinados, a gente é do ABC, né, de Santo André, lá é uma área que teve muito. Só que daí eu fui entendendo o negócio, né? O jogo da escala, o quanto tempo eu perdia para fazer 4, 6 sobrados. Eram mesmo os 24 meses que a gente hoje faz uma torre de 100 unidades. Você está fazendo 100... Você está fazendo... Isso. A torre de quantos andares? 100 unidades. Na verdade, entregamos agora uma de 102 unidades. Tem uma... Em 24 meses. Em 24 meses. Ubatuba, os caras estão apanhando para fazer 4 andares em 48 meses. Entendeu? E aí, Guto, assim, quando que eu entendi o jogo da escala, eu fui me aperfeiçoar. E engraçado que a minha formação é marketing e vendas. Né? Não é nem nada a ver com engenharia, porque geralmente fala, o incorporador é engenheiro, é arquiteto, é alguma coisa, né? Não, eu fui marketing e vendas, cara, mas me deu a percepção de um braço muito importante da incorporação, que é a venda. Legal. É o lançamento. Né? Hoje eu falo muito para os meus mentorados, né, da Incorporadora de Sucesso, que quando você tem a previsibilidade de uma boa venda, qualquer fundo vai chegar para pôr dinheiro, qualquer investidor vai vir
Com certeza. Né, Guto? Então, assim, são vários pontos na incorporação. Claro, fazer um produto adequado, vender ele bem, captação de recursos, que é uma dor assim que eu vejo latente, todo mundo fala, pô, meu, não tenho dinheiro, não é? Mas não é ter o dinheiro, né? É você saber articular o negócio. Tem um monte de gente com dinheiro querendo colocar no teu empreendimento, sabendo que ele é bem vendável, sabendo que você é um empreendedor sério. Você conhece o Garra? Que vende, Garra? O Garra, ele é o cara que mais vende Minha Casa Minha Vida no Tá, Brasil aí. tá, O tá. Valdomiro Garra. E eu trabalhei com o Garra. E o Garra fala exatamente isso daí. Ele fala, vocês não têm ideia do que tem de dinheiro no mercado, que tem de investidor Exato. querendo vir trabalhar. Mas ele Isso. quer um projeto bem feito, ele quer uma incorporadora séria, ele quer uma Isso. equipe de corretores vendendo sério. Exato. Que esse é uma outra dor que existe no mercado. Tem muito corretor saindo para vender produto de lançamento, Isso. que o cara não sabe o que é a diferença de uma SPE e de uma SCP. de uma SCP. O cara, ele sabe o que eu vejo, Guto, assim, e isso é até bom a gente frisar bastante, né, como nós, como comunicador do negócio, aperfeiçoar. O médico demora quanto tempo para fazer uma carreira, meu, né, assim, e aí o cara vai achando que é fácil, aí faz Tirei uma... o Cresce, eu posso Isso. vender o mundo. Não, Fiz não é uma assim. venda, ganhei, aí depois o cara não se aperfeiçoa, gasta só em besteira, né, não traz mais conteúdo para ele mesmo. E aí a gente vai ter um mercado que, não, corretagem não é bom, isso, pô. Isso é difícil. Isso acontece muito. Ou então o cara faz besteira Isso. e aí o cliente fica bravo. Isso, não informa direito, Não não vende compro direito. nunca mais um lançamento, não compro nunca mais, Fato. porque o corretor não informa direito. Mas aí é uma coisa que eu falo assim, que é um pouco culpa dos donos de imobiliária Isso. e dos incorporadores. Por Fato. quê? Meu ponto de vista, tá? É uma ideia que eu vou lançar aqui para você. Eu acho que o cara quer trabalhar seu produto, faz uma prova. Isso. Ele tem que conhecer o produto, ele tem que conhecer a documentação do produto. Então ele vai fazer uma prova, que nem a gente fazia antigamente quando ele era criança, né? Uma prova escrita e uma prova oral. Perfeito. Acabou. Você Ó, vai atender um cliente Vamos replicar, aqui, vamos replicar isso aí, cara. porque eu acho que é perfeito. Aí o cara, ele vai se sentir até mais seguro É na hora isso de aí, atender o é cliente. isso aí. Porque ele já passou pela prova de fogo. A venda, ela tá muito mais além do que o 2 dormitórios, o que os caras querem, né? Exatamente. 2 dormitórios, banheiro, mas isso aí eu já sei. Eu quero saber o que é a construção, o que é feito aqui, ó, alvenaria convencional, estrutural, quais são os diferenciais da região. Exato. É trazer o cara pro negócio mesmo, assim, né? E aí você precisa ter o conteúdo, Com certeza. né? Informação, né? E o aperfeiçoamento, que eu vejo muito que falta o aperfeiçoamento. Olha, tem muito corretor que não sabe o que é o INCC. Imagino. Não sabe como aplica o INCC e não Pois sabe é. qual é o período que existe o INCC. Exato. Acabou a obra, entregou a obra, continua o INCC, eu Não, passei GPM, o IPCA. isso, IPCA, outro. O cara fica Não, perdido. Ele não sabe o indexador mais utilizado no nosso negócio. Exatamente. E aí é o que eu falo, assim, o vendedor preparado, o corretor preparado, ele vai na hora do contrato, se ele auxiliar o jurídico, porque ele não pode perder o elo do cara, passa pro jurídico agora. E tem muito jurídico também que não é bom comercial, acaba, né, dando uma travadinha. E se ele sabe explicar junto com o jurídico, acabou, cara. O cara vai até o finalzinho, vai feliz da vida. Quando que ele tiver a possibilidade de colocar um apartamento maior, ele vai ligar. Ô, amigo, pô, muito bom, cara. Eu agora tô, graças a Deus, com um trabalho melhor. Quero aumentar, né, para 3 dormitórios. E o cara vai procurar um cara que fez um atendimento bom para ele. Exato. Passou segurança para ele. Passou segurança para ele. Profissionalismo. Cara, eu vejo assim muito corretor, cara. Outro dia aconteceu uma situação, eu tava conversando com um corretor e ele vendeu um empreendimento a preço de custo. Preço de custo. Falou que era preço fechado. Falou que não tinha correção. E eu falei, cara, você leu o contrato? Ele falou, não tive tempo. Cara, e aí ele tá tendo uma dor de cabeça, Lógico. porque agora chegou a correção. É. E o cara tá cobrando ele. Ele falou, pô, Saboia, como é que eu faço? Eu falei, cara, é sentar com o seu cliente novamente, fazer uma reunião com a construtora, explicar que você falhou na explicação. É isso. Seja íntegro. Fala, cara, eu Isso. tô começando agora, eu errei, eu falhei, que a gente vai falhar, a gente vai errar. Vai errar. É natural. 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 Assume, chega pro teu cliente, seja transparente. Olha, eu falhei, eu tava começando, Isso. eu tava empolgado. Isso. Era praticamente uma das minhas primeiras vendas. Eu falhei na Na informação. informação, De que forma que eu posso corrigir? conduzir. É isso aí. Acabou. O cliente vai ficar satisfeito. É. Entendeu? E a gente está falando, Guto, assim, ó, de coisas que o corretor ele tem que saber. SCP, SPE, indexador. São coisas, vamos colocar, básicas. Com né? certeza. Ele tem a necessidade de saber disso. Pô, essa aqui é uma obra preço fechado. Que, olha, ele não muda, só corrige o NCC.
Isso aqui é uma obra preço de custo, ó. Você vai pagar mais barato, mas se vier algo aumentar, você só vai pagar a administração. Inclusive, vou até lançar um nesse formato, Guto. Legal. Eu fiz todas as minhas a preço fechado, Uhum. tá? Lá atrás, no começo, eu fazia preço fechado, mas como se fosse uma SCP. Uhum. Porque não fazia o registro de incorporação, fazia o grupo lá de 5 investidores, vamos fazer 10 sobrado, tanto, mais um formato de SCP a preço fechado. Depois eu fui para SPE mesmo, Uhum. entendeu? De patrimônio de afetação, fazer o lançamento direito, levantar recursos com o fundo e entregar a obra. Preço fechado, SPE. Agora eu estou migrando um pouquinho, quero fazer um teste, né? Vai ser um teste para mim, SCP pura, de administração. Legal. Tô com uma parceria legal lá em São José dos Campos, que é o meu próximo lançamento, é lá em São José. Pode falar o nome do parceiro aí, que é parceiro nosso também. Legal. O Grupo Casa lá, fenomenal, pessoal. Um abraço para todos lá. E nós vamos partir nessa jornada junto. Que eles já fazem lá, né? Já são da região bem conhecido. Uhum. E a gente vai trazer um empreendimento que chama Rooftop Cidade Jardim. Legal. E eu tava preparado para lançar ele no formato da SPE. Só que o que eu tô vendo, Guto? E aí você me confirma, né, o que você acha. Hoje o juros está alto para o incorporador e, consequentemente, vai estar no adquirente também. Sim. E, assim, o formato da SCP, de administração a preço de custo, o cara tem uma margem, ele consegue... Sim. Entendeu? Ele que está financiando lá, não tem a figura do banco, é aqueles adquirentes. O lucro que seria da construtora passa a ser do investidor. Passa a ser pro cara, entendeu? E, assim, corta o intermediador banco, entendeu? E se for um empreendedor sério, a SCP tem vários formatos, e fazer um formato compacto mesmo, como que é o que eles fazem lá, com uma incorporadora séria, como é a gente, a certeza de sucesso. Tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Para Pra você ter uma noção, hoje lá nós vamos lançar 5.990, 6 mil metros quadrados, do preço. empreendimento, que ele já custa 9 mil. Quando estiver pronto, vai custar 10, 11. Então, olha só. É um espaço de tempo que o cara, muitas vezes, até em vez de construir, se ele compra uma SCP bem feitinha, bem organizada, o cara ganha o mesmo dinheiro. O cara ganha mais até. Ganha até mais e não tem a dor de Sem cabeça. dor de cabeça. E o legal é que eu vi que a gente, no bate-papo aqui antes, a gente já tava falando sobre isso já, e eu vi que o Reinaldo falou uma coisa muito séria, que precisa acontecer dentro das incorporadoras, que é o quê? Que é a transparência com o cliente. Exato. Né? Porque para você montar uma SCP, uma SPE, nessa formatação que você está fazendo, você tem que ter o conselho fiscal. Conselho fiscal. Não, para você ter noção, Guto, lá a gente vai pagar uma auditoria externa. Legal. Entendeu? Para dar maior transparência para o consumidor final. Porque a incorporadora, a auditoria tá chancelando lá, não é a mesma empresa. Né? Terceira, entendeu? Vamos fazer mapa de cotação no mercado, pegar melhor. Maravilha. Porque daí você começa desde o começo certinho. Ó, galera, vocês estão pagando terreno agora, ó. Né? Agora, aqui nós começamos com a obra. Ó, a obra evoluiu Fundação. realmente os 3% que precisava evoluir. Ó, não evoluiu 2%, mas no próximo nós vai puxar para 4%, nós vamos acelerar. E aí o cara vai tranquilo. Sim. Que o problema da SCP, um dos problemas que eu vejo, é o fato da informação mesmo. O cara não dá informação transparente. Não tem. E assim, é obrigado a ter o conselho fiscal. E os Isso. caras, Não vai. muitas não têm. Entendeu? E não passam informação da forma como tem que ser. Então eu tô animado aí para esse lançamento aí, viu? Eu tô animado, cara. Eu acho que vamos pegar já, né, uma empresa que já faz esse formato lá. E a gente quer estar bastante na atuação no Vale. Para você ter uma ideia, Guto, hoje meus empreendimentos é num raio de 100 km de São Paulo. Você acredita? Saiu um pouquinho da nossa área aqui. Legal. Porque eu fiz um lançamento, eu entreguei uma torre em Santo André, e aí depois eu fiz um lançamento em Santo André também. Só que o lançamento, eu consegui, fiz um belo de um stand, decorado, tal, fenomenal, um lançamento bom, vendi bem pra caramba, só que o preço apertado. Putz, a margem. 7 pau, eu falei, meu, não é isso, entendeu? Porque o meu produto é alvenaria convencional, eu tenho 10 diferenciais na planta, eu tenho um produto com qualidade, eu não posso me assemelhar a uma estrutura de Minha Casa Minha Vida, vamos colocar assim, entendeu? Eu não posso vender o preço barato, meu. Tô dando, né, os diferenciais. Aí eu falei, meu, preciso sair um pouquinho do raio, né, do ABC, né? E aí eu já tinha um terreno em São José dos Campos, né? Eu fui para lá, peguei o terreno, falei, vou lançar lá para testar. Testei, putz, 70% vendido,
com uma Bombou. estrutura pequena. Fiz um stand de venda, uma tenda de apoio e um container. Nossa. Foi o lançamento que eu menos gastei. O menos que eu gastei e tive resultado. Vendendo a 8,5 metro quadrado. Olha que legal. Falei, opa, Tá aqui. tá aqui, cara, entendeu? Porque né, teve muito esse êxodo, né, para indústrias, né? O nosso ABC era muito forte nas montadoras. Uhum. Você vê as montadoras hoje, Tudo indo embora. tudo indo embora, meu. Chegando chinês, aquilo, outro. E o mercado sofre, né, cara? Com Assim, certeza. Com certeza. Mas tem muitos amigos fazendo bastante movimento lá. Meu amigo da Patriane, Bruno, tá fazendo bastante coisa lá também. E O tem Bruno sucesso. dominou a região lá, né? Dominou a região, Patriane ali. Vamos convidar ele pro próximo aqui. Você já conversou com ele, algo? Já conversei com ele há um tempo atrás. Logo que eu tava começando com o podcast aqui, que a gente tava começando, e foi um dos primeiros nomes ali que eu busquei pra convidar. Legal. Pra participar aqui com a gente, né? Ô, Bruno, então no próximo aqui você tem que estar aqui com a gente, hein, cara? Com certeza. Vem falar um pouquinho da sua história aí né, pro mercado imobiliário. E de repente a gente marca um podcast, vocês dois juntos falando, Boa. que aí é melhor ainda. Vem Melhor. ele uma vez, fala também, E depois nós faz junta. duas, perfeito. Aí, desculpa a expressão, aí vai ser foda. Vai Porque ser você foda. junta dois caras fera, né? De incorporação E a falando. gente fez um reunião exclusiva, que chamou, né? Que a gente pegou, eu e o Bruno, nós falamos sobre as etapas da incorporação imobiliária. Legal. Foi bastante gente de incorporadora, conseguimos colocar, né, 140 pessoas, isso que a gente fez um movimento curto. Uhum. Né? Online, 140 pessoas estavam lá conosco, legal pra caramba, eu e ele. Aí nós falando do Incorporadores de Sucesso. Porque o que eu brinco com ele, falo, eu já fiz 1 milhão, agora vocês já fizeram 1 bilhão. Outra, né, outro nível. E assim, toda a bagagem que eles têm, né, de outro mercado também, né? Então, pro mercado é muito bom. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Por isso que a gente tem que cada vez abrir mais a boca mesmo, né? Passar a seriedade que é o mercado imobiliário. Eu brinco muito e é verdade, né? O bem imóvel, ele é um valor agregado muito alto. Muitas vezes é o bem da vida inteira da pessoa. Com certeza. Olha a responsabilidade que a gente tem. É gigantesca. Gigantesca, cara. Entendeu? Então, assim, quando mais pessoas entenderem como é o formato certo, o mercado vai melhorar. Melhora para todo mundo. O cara já não tem mais dúvida de investir na SCP, o cara sabe lá, tá com patrimônio de afetação, então é sério, o cara vai entendendo. Né? Porque eu penso até assim, Guto, o mercado é cíclico, né? Algumas coisas que rodavam antigamente, elas se aperfeiçoam agora de acordo com a atualidade. E é isso mesmo. E o costume do pessoal tem que ser isso. Mas nesse meio tempo, não pode vir gente negativando o formato. Com certeza. Né? Porque é aquilo que a gente estava até falando um pouquinho antes, porque tem os incorporadores de verdade, que é o seu caso, o caso do Bruno, entre outros que a gente sabe. E tem os caras que eu brinco que é o espírito de porco, né? Que é a incorporação mesmo do cara. Parece que é uma incorporação espiritual, ele recebe uma entidade construtora lá e ele acha que ele virou construtora e que ele vai fazer. E o cara acaba vindo pro mercado e fazendo besteira. Né? E atrapalhando quem trabalha. Atrapalhando isso aí. Entendeu? Então até os corretores ficarem atentos a esse tipo de situação. E, queira ou não, como eu já falei, a gente vai falhar, a gente vai errar. Isso aí, vai falhar, exatamente. Vai ter construtora que o cara vai vir, vai prometer, vai fazer, vai acontecer, o cara não vai conseguir cumprir. Isso. Entendeu? Não é nem por má vontade do cara, às vezes. É porque o cara não tem experiência no mercado que vocês já têm. E outra, na incorporação, ela é bem segura. Por quê, meu? Nós tem 6 meses para lançar o produto. Se não der quórum, se não der, o incorporador ele pode renunciar e devolver o dinheiro para todo mundo. Entendeu? Se o cara sabe direito, né? Pô, não vai... Eu fiz um elefante branco aqui, cara. Não estudei direito o produto, não vendeu legal e, consequentemente, não vai ser sadio. Com certeza. Né? Então, pô, tirar... Né? Então, assim, o patrimônio de afetação, que é outro negócio que a gente faz desde o primeiro empreendimento, blinda todo aquele dinheiro. Então, os adquirentes podem colocar o recurso, que aquele recurso ele vai estar lá pro imóvel. Exatamente. Ele blinda até das outras coisas do incorporador. É daquela SPE. Né? Então, e o pessoal não fala muito disso. Não. E vamos entrar um pouquinho nesse assunto? Vamos. Primeiro, vamos começar. O que é uma SPE e uma SCP? Legal. Qual a diferença entre elas? Tá. A SCP é uma sociedade de cotas de participação. Né? Então, as pessoas elas investem naquele projeto contigo que ele pode virar uma unidade lá atrás. Hoje, ele compra uma cota. Né? Ele compra uma cota da SCP, que vai ter o valor que tem a administração da incorporadora, vai ter né, em torno de 10%, 18%, 15% a 18%, que é da incorporadora, que vai fazer a gestão do bem dele.
E essa SCP é o que a gente falou no começo. Ela vai trazer um preço de custo pro cara. SCP é preço de custo. Então, o cara vai conseguir ter um ganho muito grande. Uhum. E com toda a validade jurídica também do negócio, Certo. né? A SPE já é uma sociedade de propósito específico, né? Que aquele empreendimento aquele CNPJ vai ser destinado para aquele empreendimento. Quando que acaba, se dilui a SPE. Uhum. Então, a sociedade de propósito específico, onde entra a incorporadora, não entra o adquirente, tá? Né? Na SCP, ele entra como sócio oculto, Uhum. né? Ostensivo e sócio oculto, ele entra como... E na SPE, não. A gente faz um contrato entre o empreendimento e o adquirente. Uhum. E vai ter um determinado momento que ela vai se distinguir. Ela vai extinguir. Ela vai Uhum. acabar, né? Então, são bem distintas. E na SPE, a gente vai no modelo tradicional. Registro de incorporação, só vende depois do registro de incorporação. Claro, fazemos um breve lançamento, né? Entendemos um pouquinho do mercado, mas é um lançamento normal. Fizemos o lançamento, captamos recursos com gestores, fundos, bancos, entregamos o produto, né? Esse é o formato da SPE, padrão. Aí sim, o cara pode determinar se ele quer o patrimônio de afetação, Uhum. né? Não é obrigatório. Mas para nós incorporadores tem um benefício. Os Com 4%. Fora mostrar para o cliente que é blindado. A segurança do negócio. A segurança do negócio. Você tem uma alíquota menor de imposto. Com certeza. Então, E o que é o patrimônio de afetação? Quando ele entra, Legal. de que forma que ele é feito, cara? Porque muita gente também não não sabe. sabe. O patrimônio de afetação, ele surgiu naquela época que a Incol deu aquele chabu lá e um monte de obra parada. Tudo com registro de incorporação Tudo e não foi registro de entregue. incorporação não foi entregue porque ele vinha pegando recursos de uma e colocando em outra. Uma hora não vai fechar. Uhum. Né? Quando ele vendeu bem, a roda não girou. E deixou um monte de família. Se eu não me engano, foi 4 mil famílias, né? Foi um número... 4.800 famílias. Foi um número absurdo. expressivo, E aí, precisaram fazer uma medida, Uhum. né, para provisória. Então, daí eles pegaram e fizeram o patrimônio de afetação, ajudando o incorporador diminuindo a alíquota dele e blindando o patrimônio daquele empreendimento. Então, o cara que vai lá, e o patrimônio de afetação, você registra ele, Uhum. tá? Você faz uma conta apartada, a conta do banco, registro de patrimônio de afetação lá, e você blinda. Por quê? Todo aquele recurso, ele só pode ser destinado lá. O incorporador não pode tirar dinheiro antes. Uhum. Vamos supor que o incorporador venha a faltar, venha a quebrar. Uhum. O incorporador é tirado de lá, ou a construtora é tirado de lá e segue o baile do mesmo jeito. Perfeito. Entendeu? Ó, no 10% aqui da obra, deu ruim. O dinheiro tá lá, o dinheiro tá na conta. Não pode sair, porque daí é crime contra a economia popular. Uhum. Se o cara não excluir. Tá ali, tá aqui. Trocamos a figura incorporador, construtora, quem seja, continua a mesma coisa, não vai terminar aquele prédio. Porque o empreendimento não é da construtora nem da incorporadora, é do grupo, dos adquirentes. adquirente. É isso aí. Então, o patrimônio de afetação, cara, eu gosto bastante dele, assim, eu coloco até no meu folder um splashzinho lá, patrimônio de afetação, só pro cara me perguntar o que é. Uhum. Né? Porque ele é uma segurança. O nome é feio, né? Nome Patrimônio estranho, de afetação, né? né? O cara fala isso aqui, eu não quero saber, não. O que é afetação aí, né? É. Mas é bem legal e passa muito segurança pro cliente, porque o cara, por exemplo, comprou o apartamento lá, botou lá 30 mil reais de entrada no apartamento. Isso. Aquele apartamento vai para essa conta Da SPE. da SPE. Isso. E aí ele tá blindado pelo patrimônio de Isso aí. afetação. Isso aí. Né? Então o cara comprou, ele sabe que o dinheirinho dele tá lá. Lá. Tem a prestação de contas nas incorporadoras sérias. Isso né? aí. Então tem a prestação de contas. Isso é bem legal, cara. Não, o patrimônio de afetação eu vejo como um diferencial para quem está começando até também. Uhum. Eu falo bastante para os meus mentorados isso. Quando você está começando, ainda você não tem um landing ainda de produtos entregues, você está formatando, né, tua incorporadora. Mas todo mundo tem que ter um começo. Sim. Né? Então, assim, quando você chega com ferramentas que o cara se fica mais confortável, eu fiz um estudo, mostra números. Fiz um estudo aqui, com esse bairro aqui, que, é isso, aquilo, outro. Mostra para o cliente. Nossa incorporação é segura por causa disso. Nossa consultora, se eu vou construir ou se eu vou pegar uma consultora terceira, olha, a consultora tem isso.
Então, tem como você formatar um negócio do zero. Eu bato muito nisso na tecla porque todo mundo... eu não tenho dinheiro para começar um negócio. Mas não é o dinheiro, cara. É saber articular o negócio. O incorporador, para ser um incorporador, ele só precisa do conhecimento. Sim. Ele não precisa ser engenheiro, cresce, não precisa, né? Ele precisa do conhecimento. Ele é o articulador. Ele vai contratar um bom engenheiro, ele vai contratar um bom arquiteto, um bom corretor, né? E ele vai fazer a esquemática. Então, ele precisa saber fazer, né? E se ele tem todas essas ferramentas para fazer bem feito, o consumidor final adquire. Adquiriu, fechou o ciclo. Porque nós falamos, uma obra bem vendida, qualquer fundo tá aí, tem muito dinheiro no mercado. Tem muito dinheiro no mercado. Entendeu? Tem muito. Muito, Guto. Entendeu? E eu vejo todo mundo batendo na dor. Eu não tenho dinheiro. Entendeu? Mas vai atrás do conhecimento, cara. Né? Vão atrás do conhecimento, galera. Vão atrás do conhecimento mesmo. Quem quer migrar para incorporação ou quem quer se aperfeiçoar, tem que ir atrás do conhecimento, né? E não adianta, aí tem que ir atrás de quem fez sucesso, realmente, quem faz, Quem né? já trilhou aquele caminho. Não é o promessinha, como eu costumo dizer. Isso, é. Eu também falo que a internet acaba negativando um pouco, porque tem muita gente que não fez nada e tá vendendo que fez tudo, né? Exato. Então, eu também, por isso que eu falo, quem atua mesmo tem que abrir a boca, tem que trazer mais pessoas pro mercado, porque é sensacional, né, Guto? Não, e o mercado imobiliário, meu pai foi um dos primeiros corretores de imóveis de Ubatuba. Eu sempre tenho o prazer de falar isso. Em 1958. Meu pai 58? 58. Ele chegou em Ubatuba e ele vendia brejo pra sapo. Imagino. Porque não tinha quase ninguém na cidade, né? E, cara, meu pai, ele tinha um amigo dele que falava o seguinte... As escrituras, imagina como não era na época. Eu tenho um monte de coisa guardada lá, que é a coisa mais linda. Cara, meu primeiro contrato, eu fiz uma máquina de escrever. Imagina, olha só. Eu tinha 10 anos de idade. No meu aniversário de 10 anos, foi 10 uma máquina anos foi dessa uma aqui. máquina dessa aí. Foi uma máquina dessa daí. Mas o que eu queria trazer era o seguinte, cara, esse amigo do meu pai, ele sempre falava o seguinte, ele falou, cara, o corretor de imóveis e os construtores, eles são o cara que movimenta o mundo, ele falava assim. Exato. Porque se você for construir um hospital, você precisa de um corretor para vender aquilo e de um construtor para fazer. Se não tinha um hospital, o médico não estava lá dentro, a enfermeira não estava lá dentro, o paciente não estava lá dentro. Uma montadora de carro precisa de um corretor para fazer a venda, precisa do jurídico imobiliário para fazer a venda e precisa de uma incorporadora, para fazer o Parque Fabril, para fazer a obra. Então ele sempre falou, cara, não adianta. O mercado imobiliário, ele é o mercado mais gigante. O cara vem falar de automobilístico, cara, o mercado imobiliário é fenomenal. Fenomenal. E é apaixonante. Só que você tem que estudar muito, você tem que conhecer muito. Isso. Hoje você tem muita coisa nova, tecnologia vindo pro mercado e às vezes o cara não tá acompanhando. Isso. Eu quero trazer um cara, até se você puder me indicar alguém que mexe com putz, me fugiu. Steel frame. Steel frame, método modular. Eu tô, inclusive, Guto, eu tô indo atrás. Né? Tem uma empresa que a gente já tá avançando bastante. Ainda não vou abrir porque nós não fechou. Mas eles fazem com parede de concreto lá. As formas, né? Deixam as formas prontas. E a gente faz bastante negócio, né, Guto? A gente não perde negócio, na verdade. Então, chega muita gente na nossa incorporadora com veículo, entendeu? Ou com um terreninho lá mais barato, ou um apartamento mais barato. E eu acho, eu até coloquei isso no meu livro, que é um dos diferenciais meu, sabe? Pô, você pega outra coisa para vender, Reinaldo, mas você tá ajudando um elo. Se for sadio para negociação, faça. E aí eu peguei 2 terreninhos no interior. Falei, o que eu vou fazer, né, meu, com o terreninho? Vender não dá, não. Se tá com a matéria-prima na mão, nós tem que fazer. Aí eu tô fazendo uma de alvenaria e eu tô indo atrás para fazer uma no método modular, entendeu? Legal. Quero entender, quero né? Hoje minhas obras, né, de incorporação multifamiliar é tudo na estrutura convencional. Eu quero que o cara entre mesmo podendo tirar a parede, se ele quiser estender um quarto, claro que respeitando os pilares, tudo, mas eu fui sempre pro lado convencional da construção. E atento na tecnologia, porque a gente tem que estar atento na tecnologia. Tem que estar muito. A rapidez no canteiro, a sustentabilidade. Com certeza. Né, Guto? A organização da coisa, a economia pro cliente. Economia pro cliente, tudo. A rapidez, entendeu? Tudo. A gente tem que ter essa consciência que cada vez se aprimorar mais, né, no formato. Mas eu vou te indicar, sim. Legal. Vou te indicar pra você trazer aí, porque é importante também mostrar pra galera, né? E é isso que eu falo pro corretor. Ele tem que estudar o que tá acontecendo na tendência de mercado. Né? Para onde tá indo, para onde tá caminhando. Às vezes a gente se isola ali naquele mundinho ali, dentro da imobiliária.
Ah, não, eu só trabalho com isso aqui. Querendo achar o lead perfeito. É, exatamente. É com o lead que cai do céu, paraquedista, como eu costumo dizer. O cara entrou, caiu ali, comprou, né? Mas uma coisa que eu falo para os corretores, cara, que eu pego muito no pé, eu falo, cara, vai conhecer um pouquinho do direito imobiliário, vai conhecer um pouquinho da construção Da civil, incorporação, cara. Eu falo pro mercado, o corretor é o primeiro a saber da área. Por que ele não incorporar? Uhum. Por que ele não incorporar? Se ele souber articular, eu sou corretor, eu fui corretor dessa área aqui, eu incorporei. Eu chamei a consultora tal, chamei a equipe de vendas que eu já conheço, que eu já sei tal, fiz um produto que eu já conheço a área. Então, assim, ele é o primeiro a saber. E eu vou dizer uma coisa muito engraçada para você, o Flávio Augusto Tá. e o Roberto Justo, ele falam uma coisa muito engraçada. Eu não preciso saber tudo. Eu preciso saber quem chamar que sabe fazer o que eu preciso que ele faça. Muito bom. Né, cara? Então eu preciso de um engenheiro. Às vezes Muito o cara bom. fala, não, tem que estudar engenharia e se matar. Não, você precisa conhecer Não, o básico para você até discutir com o teu cliente ali, explicar a situação. Mas o engenheiro é engenheiro. Você pega os especialistas. Exatamente. Né? Exatamente. Você pega os especialistas de cada área e coloca o negócio de pé. Tem um amigo meu que ele fala assim, ele tá milionário hoje, eu viro pra ele, não vou falar o nome dele Isso, pra não expor pra não ele, expor. porque ele é muito sistemático, ele vira e fala assim, tem que saber contratar. Você não tem que saber fazer, você tem que saber contratar. Ele só fala isso pra mim. Isso. Tem que saber contratar. É isso aí. Saber contratar, pronto, acabou, resolve. Contratou bem e cobrou bem, acabou, cara. E a execução, ela acontece naturalmente. Porque eu acho que tem que ter um pouquinho do feeling também, né? Tem gente que quer ficar naquela especialidade e pronto. Mas tem gente que já tem uma ordem maior, assim, num campo de visão maior, que poderia ser essa figura do incorporador, exemplo. Né? Porque a incorporação, o volume dela é muito grande, Guto. Lá atrás, quando eu fazia os sobradinhos, fazia 3 milhões de VGV, 4... agora não faz VGV de 40 no mínimo. Eu tô com 2 lançamentos para fazer agora, é 40 e 60, 100 milhões de VGV. Lindo ver isso aí. Entendeu? E assim, se a gente lançar em cada semestre em um ano, movimentamos 100 milhões. Né? Eu já lancei 120. E lançar 100 na minha carreira, que eu comecei com os 200 mil, para mim já é uma bela de uma vitória. E assim, eu sempre tô atento à escala. Porque se você escala corretamente, é muito bom o negócio. Porque cada vez vem mais terreno bom. Você já apareceu no mercado, você já sabe fazer a esquemática, você só vai aperfeiçoando ela. Com certeza. Você vai melhorando ela. Esse lançamento aqui fiz com decorado, com uma house e uma lançadora. Faz house, lançadora, imobiliários locais. Internet. Hoje a internet comunica muito. Traz o influenciador do bairro. Ele fala de comida, mas leva ele lá pro stand. Olha o decorado aqui. Eu fiz até um agora também com como eu faço. Você já viu o meu amigo Giovanni? Ele fala, eu tô com uma Taycan agora, né? De 850 pau. Aí ele faz como se, né, tipo, tá no negócio, né? Como que é esse carro aqui? Como você faz pra ter esse carro? É isso, como você faz? Eu você sei já quem sabe quem é? Sei quem é. E aí eu expliquei da incorporação imobiliária. A incorporação imobiliária, vem aqui numa obra lá. Eu levei ele numa obra lá, tava perto da obra. Olha que legal, cara. Porque daí a gente leva aonde a gente pode chegar. Né? É legal você falar, assim, não só mostrar o troféu. Tem o troféu lá, né? Nesse caso é o carro, mas tem isso de bagagem. Né? E até eu trouxe o livro, Guto, pra ti. Esse é um livro que eu fiz, né? Incorporação Imobiliária, assim que me tornei milionário. E aqui fala um pouquinho da minha trajetória. Legal. Desde o comecinho lá, da época da padaria, eu fui uma época vender açaí lá em Jurerê Internacional. Isso é legal te contar. Esse é o meu presente pra você, Guto. Obrigado. E mas eu quero autografado. Deixa eu fazer uma dedicatória legal aí. Que daqui a pouco o cara vai estar arrebentando também, vai ser mais difícil falar com ele, não. Então já aproveita já. Deixa eu falar uma cena aqui que eu falei um pouquinho no livro. Vamos lá. Em um momento, né, na padaria, eu trabalhando lá no comércio, eu quis ir para outros horizontes, sabe? Mais novo, né? Você quer ir para outra cidade, você quer... E eu, bem independente, fui. Passamos Florianópolis. Florianópolis, cheguei lá, não tinha trabalho, né? Falei, vou pegar o Classificados. Primeira vez que eu peguei o Classificados de jornal lá. E, cara, minha primeira entrevista, peguei o operador de caixa, que eu já trabalhava lá. Falei, isso aí eu sei fazer, né? E eu fui trabalhar numa empresa que era um grupo, né? Hoje eles são dono da Jovem Pan, são dono de casa noturna, são dono de bar, várias, né, empresas, são vários empresários fortes lá da região.
e ela me chamou para ser operador de caixa de uma loja de açaí. De um quiosquinho de açaí. Falei, tô dentro. E olha como foi bom, Guto. Tudo a gente tem que tirar um aprendizado. Eu tava no Jurerê Internacional. Top. Vendo toda aquela classe que eu não tinha esse contato até então. Vendo, conversando. Os caras paravam para comprar açaí sem pressa. Falavam, meu, o que você faz? Né? Como você trabalha? Isso, aquilo, outro, tal. E aí você começa a pegar o negócio. Trocar informação. Trocar informação. E eu me lembro nitidamente que eu falei, caramba, meu, olha só. Aí depois disso encerrou o meu contrato lá no verão, né? Que foi na barraca de açaí. Me chamaram para ir lá pra balada. Trabalhei na balada mais um tempo. E eu fui entendendo. E a balada também de alto padrão, você foi entendendo. Pô, o que é isso? O que ele faz? Né? E isso me fez modelar mais também o meu Reinaldo Kaiser. Né? Essas experiências. Eu falo, tudo é válido. Tira o proveito bom de tudo. Com certeza. Né? Não adianta olhar para o problema, não adianta olhar para o negativo. Cara, isso aqui me foi negativo a esse ponto, mas positivo foi isso, isso e isso. Perfeito. Experiência, meu, um monte de coisa. Entra numa frase que eu sempre falo do Cortella, cara. Que eu sou Cortella, apaixonado o Cortella é nessa muito frase. bom, né? Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Você tava lá no caixa atendendo, e você falou assim, o que esse cara fez para ter uma vida mais tranquila, para ter né, tá no melhor bairro, né, de Florianópolis, morando, com uma qualidade de vida, né, excelente, né? Tudo coisas que você se alia aos seus princípios, né? E no vídeo também eu falei de uma frase, e essa frase eu levo comigo. Dá o passo que Deus coloca o chão. Com certeza. E coloca. Guto, o mundo é dos fazedores, cara, assim, entendeu? Não sei se é energeticamente, mas é isso, cara. Quando você dá o passo mesmo, não é para fazer loucura, não tô falando isso, mas quando você dá o passo da execução, e eu, né, tenho os 3 pilares do meu livro, fé em Deus, primeiro lugar, princípios, né, propósito de vida, segundo, trabalho duro. Não tem outro segredo. Você tem que trabalhar bastante. Claro, de maneira inteligente, cada vez mais. Mas tem hora que você tem que pôr a mão na massa mesmo. Você tem que ir para lá, você tem que ir a campo. Você precisa entender do negócio. Perfeito. Na minha trajetória, lá no começo, eu não andava de sapato de terno, eu andava com a botina, o mais... Calça jeans. Calça jeans, o mais próximo o cabelo queimado do sol, o mais próximo da minha mão de obra. Porque eu falava com eles, eu tinha que ter o rapport com eles. Eu chegasse mais... não, sabe? É diferente. E aí depois que eu fui, né, saindo da obra, indo para a incorporação, pô, aí eu comunico com o investidor. É outro formato. O cara vai botar 2 milhões lá, 3 milhões, entendeu? Você, né, tem que ter essa apresentação, né? E o último é resiliência. Não adianta, Guto. Cara, vai vir problemas, é como você vai conduzir ele, como você vai dar a destinação para ele. E se você se abalar, acabou. A incorporação é muito top, movimenta muito, mas quanto mais você movimenta, mais você vai ter problema. Com certeza. Né? Isso em tudo, né? Em tudo. E a resiliência, cara, ela é fundamental. Entendeu? Você não pode desmotivar em nenhum momento, deixar a equipe desmotivar. Pô, um sábado chuvoso no plantão, que era para ter 20 visitas, tivemos 10. O ânimo já diminui. É natural. Mano, chega lá no domingo, galera, hoje, tal, nós vamos fazer o seguinte. Tira aquele suco daquele limão lá, entendeu? Faz aquela limonada lá. Vamos trazer... Pô, a galera tá chovendo, por que a gente fizer um eventinho aqui, algodão doce, vamos chamar a galera para vir num outro formato. Se o clima não tá ajudando, vai ter que arrumar outra. Arrumar um jeito de trazer o cara para dentro. Entendeu? Então eu falo bastante nisso, nesses 3 pilares. Meu, fé em Deus, trabalho duro e resiliência, cara. Perfeito. Cara. Você que quer empreender, né? Quem quer empreender é abrangente, né? Esses 3 pilares. Mas vai conduzindo com isso. Perfeito. Né? Eu vejo muita gente falando, ganhe dinheiro rápido. Né? Um dos marcos da minha vida foi, com 27 anos, ter feito o primeiro milhão. Sabe quando você quer fazer, né? Foi feito isso. Primeiro milhão de lucro, guardadinho, de lucro, né? guardadinho. Você vê lá na conta, pô.
E aí você começa a entender, pô, os bancos já ligando, falam, agora você pode ter uma renda eterna, passiva e tal. Mas não, cara, eu quero fazer mais pro mundo. Uhum. Eu quero gerar mais emprego. Perfeito. Entendeu? Mano, nosso propósito não é só... até a frase lá do caixão não tem gaveta, né? Não é criar riqueza, claro, deixar um legado, Uhum. né? Mas o que a gente ajuda? Hoje, o que me motiva, Guto, muito, assim, fenomenal, eu falo pra minha equipe, é poder ajudar o próximo, cara. Isso é lindo. Meu, na obra, 200 pessoas lá, mais no escritório, mais nem comprando. Cara, olha a quantidade de gente que nós movimenta. Perfeito. Pô, é bom demais, cara, você saber. E tem gente que tá comigo desde o comecinho, sabe? Quando tinha eu de funcionário, quando tinha 2, 3 tal, e assim... E eles entenderam isso desde o começo. E absorve da mesma maneira. Cuida, né, bem do prestador de serviço, do corretor, do arquiteto. Meu, nós é um time. Com certeza. Né, Guto? Perfeito, é isso aí. Pô, cara, assim... E o negócio de você fazer o bem... aí a recompensa é certa. E a gente se sente muito bem, né, Muito cara? bem, cara. Muito, Cara, muito. É gostoso demais. Eu falo muito, a incorporadora não é sobre o Reinaldo Kaiser mais agora. É sobre vocês. É sobre todos vocês, cara. Lindo, perfeito. Entendeu? Eu colocando outra obra aqui, o cara do estrutural tá com outro serviço garantido, o cara da fundação tá com outro serviço garantido. Entendeu? Ele sabe como a gente já trabalha, então ele vai para outra obra já sabendo como é o negócio. E, meu, é um ciclo muito grande, né? E aí, quando você fecha esse ciclo energeticamente, meu, ele flui. Flui muito. Flui. Flui. Eu sou, meu, muito grato a Deus, assim, de todas as oportunidades que me deu, assim, que eu mesmo falo. Ele me capacitou. Uhum. Lá atrás eu não sabia que era incorporação. Comecei a fazer um formato que eu entendi que daria certo. Depois eu fui me aperfeiçoar. Incorporação que eu faço aqui, cara, não é construção. Mas já tinha o feeling Já pra tinha o coisa, né? feeling, Já tinha entendeu? inteligência emocional pra coisa, Por né? isso que eu falo da capacitação, entendeu? Deus, ele vê lá. Se você aguentar aquele fardo lá, ele vai te colocar. Vai. Agora, uma pergunta. Nós estamos aqui falando do livro, eu já ganhei o meu. Isso. Tem muita gente que vai querer. Como é que o cara faz pra adquirir o livro? Guto, no nosso Instagram, né? Depois, se quiser colocar na tela pra galera... Coloca aí pra gente, cara. Por favor. É @Reinaldo Kaiser. E lá tem um link. Já tá lá no boa, jeito, já ó. tá na tela, isso aí. Tem o Linktree lá, o Linktree, isso. Aí ele fala um pouquinho das minhas empresas, da mentoria, né, do Incorporadores de Sucesso, o livro, a Incorporação Imobiliária. Aqui fala das minhas empresas, Guto. A incorporadora, tá? A Custo Real e a CR Cash, que são 2 empresas de captação de recurso. Hoje eu consigo fazer minha própria captação de recurso, Guto. É legal falar um pouquinho da CR Cash, que a gente até está pegando uma sociedade forte ainda também. Ainda não assinamos papel, mas vem um comunicador bem forte do mercado imobiliário também. E aqui, através de uma instituição bancária, a gente consegue emitir uma CCB, uma cédula de crédito bancário, e regulamentar empréstimo entre pessoas. Então, você, Guto, pessoa física, não precisa ir mais no banco para o banco investir na incorporadora. Através da plataforma, você investe e regulamentado pelo Banco Central. Que espetacular, cara. Sai a CCB lá bonitinha, com todas as garantias do empreendimento, como se a gente estivesse captando recursos com o banco. Só que você pode investir a partir de R$500. Tipo um fundo de investimento imobiliário. Investimento imobiliário, que ele vai automático. Aqui é legal, que você vai autônomo, você vai sozinho. Pode subir um pouquinho? Ó, você vê nas oportunidades. Ó, oportunidade. Você vai lá na oportunidade, entrou na oportunidade, fez o cadastro. Quero colocar R$500, vai abrir o Pix. Fez o Pix, você vai ter a tua carteira. Quando você quiser passar para o teu banco, você passa. Tudo com o Banco Central. O Banco Central é regulamentado. Regulamentou A gente tudo. tem, né, através de uma instituição financeira, a regulamentação. Legal. Porque o que eu vejo, Guto, assim, qual que era a dor? O cara querer investir no mercado imobiliário, só que não ter o recurso de um apartamento. Natural. Quero investir R$1.000, né? Como é os fundos, tudo. E essa plataforma, hoje, nutre os meus empreendimentos, mas eu quero levar ela para o mercado. Perfeito. Porque a dor do pequeno incorporador é o funding, né? Os bancos não olham ainda por conta do histórico, os fundos com a previsibilidade já olham, mas esse talvez possa ser o primeiro start do negócio. Legal. Sabe? Interessante. Eu tô assinado com a Caixa aqui, exemplo. Preciso levantar o meu funding para fazer o lançamento, para fazer a estruturação do negócio.
abre na CR Cash, abre a oferta, levantou R$1.500, vai estar a garantia tudo atrelada ao próprio empreendimento. Uhum. A Caixa já vai saber. E estando com o banco já na sequência... A coisa flui muito. Flui. Vai adiantar bastante Legal, né? Vai ajudar muito, cara. Vai. Vai. Então, a CR Cash, né? Esse formato de captação. A custo real já é um formato já. Depois, a gente tem até o Felipe Tito, sabe? O empresário, Acho o fantástico. global. Eu tenho uma história que eu vejo que conecta muito com o Felipe Tito, cara. Tá. O Felipe Tito largou a escola na 7ª série e foi estudar por conta. Por Eu conta, fiz a mesma coisa, cara. A mesma coisa, cara. O dia que eu vi ele falando isso, eu chorei. Chorei, falou, caramba lá. E assim, o Felipe Tito investiu conosco, né, na custo real. E aí, aqui é um formato diferente. Então, eu lanço, tenho um registro de incorporação e validei o preço de venda com o consumidor final. Exemplo, vendi a R$8,5. Uhum. Aí eu chego para o investidor da custo real, você quer pagar 6,5? Só que tem que pagar o fluxo de obra. Uhum. Aí o cara entra já com registro de incorporação, a gente faz a cessão de direitos isenta para ele poder revender, continua a unidade sendo vendida dele. Qualquer dia eu vou ligar pro Felipe Tito lá e falar, Tito, vendi a unidade tal, porque ela continua no espelho. Uhum. Entendi. Eu continuo vendendo ela durante a obra. O cara adianta ali. Isso. Entendi. Legal. Nesse formato comprou também o Renato Albani, comediante. Tem as unidades também. Eu fiz stand-up também em 2011 a 2015, Tu cara. conhece bem desse meio Conheço aí. bastante a galera. Que legal. E o Renato é nota 10, cara. Não, eu gosto fenomenal. Putz, demais. E aí a custo real é esse formato. Hoje a gente está querendo centralizar, né, as duas para ter um nome só, mas enquanto isso estão separadas, né? CR Cash é a plataforma peer-to-peer, empréstimo entre pessoas, Uhum. entre pessoas que a gente fala, o investidor e a SPE. Uhum. O investidor e o empreendimento. Entendi. E a custo real que é o formato dessa venda. Muito legal. Temos um braço também, uma outra empresa que chama Rental Home Luxury. Essa empresa, ela faz a gestão de casas de luxo. Hoje a gente atua em Riviera de São Lourenço, em Gramado. Uhum. Então o cara tem uma casa de alto padrão que ele não vai todo final de semana. A gente faz a gestão para ele desde da manutenção. Jardineiro, a infiltraçãozinha, casa de praia dá muita, né, novidade. Bastante. E o cara acaba tendo, no dia de passeio dele, ter que arrumar o negócio da casa. Acontece muito. Né? Então, a Rental Home Luxury, ela é um braço de administração de bem. Hoje a gente tem alocação, então muitos empresários, Guto, chegam em nós, né? Eu tenho essa casa e já fala as datas que eles vão. Ó, eu vou aqui no Natal, eu vou no Ano Novo. E o resto do ano, a gente faz a gestão, a administração dela e rentabiliza para ele. Perfeito. A gente faz um mapeamento do custo da casa, apresenta para o proprietário. Ó, tua casa custa 10 mil por mês, tá? O que a gente vai fazer? Short stay assim? Ou, né, se o cara continuar indo na casa short stay, ó, vamos pegar essas datas principais aqui e as demais a gente custeia tudo aquele valor que ele teria que desembolsar. Interessante. Então tá indo muito bem, cara. Muito bem mesmo. Também a minha esposa que é a linha de frente dessa empresa. Legal, cara. Legal. E a gente... até a gente tá fizemos uma gravação aí um tempo atrás falando da custo real. Legal. Ela tá na linha de frente da Rental. Aqui, ó, Guto, uma obra que a gente entregou, né, há pouco. Essas de 102 unidades. 112 unidades. 112 unidades. Quanto tempo? 24 meses. Só tira o áudio, só, Catriel, por causa do YouTube só. O ciclo Obrigado. foi um pouco mais longo por conta que nós pegou o período pandêmico, né? Mas a obra não parou. Uhum. Né? Mas a pandemia atrapalhou tudo, né? Atrapalhou a pandemia tudo. Não. Aí é outro... Né? Mas ficou bonito o bonito, empreendimento, né, cara? Bonito, hein? Aí eu fiz 6 Esse em lojas... Santo André? Santo André. Fiz 6 lojas na frente. Uhum. Formato bem legal, Guto. E a gente vai dar esse ouro pra galera que tá nos ouvindo. O que eu tô fazendo, Guto, assim? O que eu gosto de fazer? Trazer uma fachada ativa, sabe, cara? Eu fiz o meu lançamento naquelas 6 lojas. Eu fiz o lançamento em 350 metros quadrados. Botei um decorado lá dentro.
Legal. Ficou animal, ficou top. Decorado vende muito, né? Vende cara? muito. Decorado é Devo ter um vídeo também do decorado aí, do lançamento aí, mas eu acho que deve estar mais pra trás. Vai E olha ser que legal, ruim. o cara tava na caixa da padaria, aí o cara Isso. foi pra Jurerê, foi Isso. trabalhar num caixa de açaí, começou a trocar ideia com a galera. Com a galera. Aí começou a entender que o mercado imobiliário ali, fala assim, todo cara que é bem sucedido, ele investe no mercado imobiliário. Passa Não por lá, tem boi. não tem boi. Ou o cara, ele investe pra ter retorno e vender, ou Isso. pra alugar e ter uma garantia, Isso, uma aposentadoria, Isso, um um rendimento. rendimento. Cara, e aí hoje, ó, olha... Olha os brutos aí. Ó o tamanho do açaí da criança aí. Exatamente, olha o que deu, né? A gente tem outro, ó, que é uma obra que a gente está com 77 unidades. Põe um pouquinho mais para baixo. Nós batemos uma laje esses dias, tá com 25% evoluído. Aqui, ó. 70% vendido, e esse é já em São José. E esse em São José dos Campos. 7 mil metros de obra. Caraca. O que eu busco, Guto, hoje, né, cara? Eu desenhei um perfil pro meu cliente, né? Eu não quis trabalhar no baixa renda, eu quis o acima do baixa renda. As unidades de 450 mil, 550 mil, que é aquele cara, ou ele já está, né, mais bem calçado para ir para um imóvel já, né, melhor, ou ele já está dando o passo do Minha Casa Minha Vida para o próximo passo. Né? Então, esses empreendimentos têm vários diferenciais, eu boto 10 diferenciais na planta, rooftop, com toda a área de lazer lá em cima, que valoriza até 20% bem. E aí, Guto, eu tava falando lá da sacada. Daquele primeiro empreendimento, eu fiz a área comercial. Beleza, fizemos uma área comercial, porque o stand você faz e depois joga fora, né? Você gasta, ele vai embora, né? E assim, eu fiz a área comercial, fiz o stand lá na ponta, o decorado na ponta. E aqui tudo área de vendas. Então ficou um stand lindo. Depois, conforme eu fui vendendo, eu fui já alugando as lojas. Fui diminuindo e alugando. Hoje tá 6 lojas alugadas, tudo. Mas então eu fui diminuindo com espaço. Quando zerou as unidades, que esse aí eu fui até zerar. Quando zerou as unidades, ele tava 100% locado. Nossa. Otimizei. Perfeito. Entendeu? E esse aqui eu não consegui trazer, mas o outro que eu vou lançar eu consegui trazer. Tem uns que a rua não tem essa... Não permite, Não permite. Né? Não é que não permite, é que ela não adianta. Você vai colocar comércio ali, não vai comércio resolver. lá não vai ter... Não vai ter o... Aí a gente cai de novo na história gargalo. do estudo, né? O cara estudar e olhar e falar, isso dá pra fazer, isso não dá. Isso vai escoar bem ou não? Tem algum outro vídeo que você queira colocar aí? Cara, aquele que eu comentei do como eu faço, só pra você ver como é que foi o formato, eu acho legal. Põe Esse um tem que pouquinho pôr pra áudio, cima. né? Aqui, ó. Confie nas tuas próprias asas. Depois eu vou te falar um negócio de asas, cara, que minha mãe falava, cara. Tudo bom? Que maravilhosa. Tranquilo? Não? Já faz quanto tempo tá na área? Há 14 anos. Como eu faço para um dia conquistar uma nave dessa? Bom, preciso levar essas coisas para Alba. Agora que nós vamos falando no caminho, só precisa colocar o capacete. Você me perguntou, né, de como eu faço. Se você vê um passarinho no galho, ele tá confiando no galho ou ele tá confiando nas asas dele? Eu já vi muito pássaro pousar em galho, mas o que eu nunca vi foi um galho quebrar e o passarinho morrer, concorda? Então o empresário ele precisa confiar mais nas asas dele. Boa. Que eu faço bastante hoje os empresários querer estar tudo 100% para começar a aula. Cara, dá o passo que Deus coloca o chão. Nós comentou, né, Guto? Com certeza, cara. Com certeza. Bem legal, cara. Bem legal. Tem algum outro vídeo também que você queira colocar aí? Eu acho que, ou entrar de modo numa geral, dica que você queira passar aí pros... Olha lá, ele tá até emocionado ali. É gostoso de ver, cara. Deixa eu falar do Incorporadores lá de Sucesso. Pode subir lá? Deixa eu mostrar. Tem algum rios de algum mentorado? No primeiro? Não, mas de um mentorado falando. Vai aparecer? É verdade. Um terreno de um mentorado, alguns terrenos do mentorado para escolher um para ele poder incorporar. Vem com nós. Eu vou até o terreno do cara. Legal. Uma vez que eu falei em incorporadores de sucesso, eu tenho que ir mais próximo do sucesso possível, né? Perfeito, lógico. Aí, ó. Quer ter o seu espaço lá nas mídias. Então, se a gente faz um ambiente para eles... E, cara, vários empreendedores bons, Guto. Com praia,
E às vezes o cara só falta... Só falta o... dar uma Isso, ajustada no cara. ajustada. Aí, ó. Visita obras que eles têm. Meu pai brincava assim, menino bom tá aí, o que falta é trato, né? Exatamente. O que ele dizia do trato? Tá, De isso. alinhar o Alinhar cara. o cara. Refinar o É. cara. Aí eu lembrei bastante do meu começo, cara. Sobradinhos. Legal. É muito legal, cara. Esse é um mentorado daqui de São Paulo, da Zona Leste. Não, é legal você ver o cara ganhando o dinheiro dele, ele prosperando, ele ajudando outras pessoas, isso, gerando emprego, né, isso. cara? Só Fazendo que famílias felizes que estão morando lá. Exato, já tá fazendo a roda girar, né? E aí eles têm umas dores que são as mesmas dores que eu tinha no começo, é muito engraçado. Né? E aí é a mão de obra, né? São várias... Aí Eu sou investidor no mercado imobiliário. O que me motivou a procurar a mentoria do Reinaldo Kaiser foi porque eu tenho investimentos no mercado imobiliário que já me agregaram bastante coisa na vida, mas eu sinto que existe uma trava, existe uma limitação, e o lugar que eu pretendo chegar, do jeito que eu estou fazendo hoje, eu não vou conseguir. E aí eu vi o Reinaldo uma solução para que eu conseguisse dar esse passo que hoje ainda é tão difícil para mim. E realmente, até o momento, eu só tenho a agradecer e pontos positivos a falar, porque nesses poucos encontros que nós já tivemos, já abriu bastante a cabeça e já comecei a ver uma luz no fim do túnel. Eu achei fundamental que o Reinaldo fosse visitar meus empreendimentos, para ele conhecer a minha realidade, conhecer o lugar onde eu estou, porque só assim realmente que ele pode ter uma visão real de qual que é a minha situação. Às vezes só por telefone, mensagem de WhatsApp, fica meio distante, a pessoa não tem noção da sua realidade. Então eu achei fundamental ele ver isso. Tem uma parte importante até da história de vida dele, do livro que ele mencionou. É legal que todos eles leem. Recomendo a mentoria do Reinaldo. Se você hoje atua no mercado imobiliário e pensa em escalar seu negócio, ir para um próximo passo, realmente ter uma visão de incorporador, o Reinaldo é uma pessoa extremamente competente para te levar até a... E é interessante, Não, né? Guto? O cara teve a humildade de falar assim, aonde eu posso melhorar e quem que eu vou buscar para me ensinar isso aqui. Exatamente. Aí ele pesquisou na internet, Isso, viu lá um achou, monte, viu, falou, pô, esse cara é bom, vou aprender com esse cara. E aí você trouxe a clareza para ele de como ele Exato. pode melhorar. Fala, meu, fazia Sobradinho também, é isso, ó, você quer dar esse passo pra cá, né, meu? E é fenomenal, porque é uma troca, Guto. Eu adoro, velho, eu fico maluco, né? Alan, eu gosto muito, porque, mano, me motiva mais ainda. Porque lá atrás, se eu tivesse dado a mão pra uma pessoa que já tivesse rodado, eu tinha apanhado muito menos. Muito menos. Então eu tô sendo... Mas sabe o que acontece, não? Desculpa te interromper. Aham. Mas o que eu vejo é o seguinte, hoje, por incrível que pareça, a internet trouxe pra gente o compartilhamento das ideias e das experiências, né? Exato, Coisa que no passado a gente não tinha. exato. A gente não sabia em quem chegar. E a gente não tinha uma confiança, né? Putz, será que esse cara vai... E fora uma outra detalhe. Pô, o cara ali, o Reinaldo Kaiser, o cara tá bombando. Pô, será que se eu perguntar pra ele tal O cara coisa... não vai querer, É que o cara não vai ser bruto comigo? E às vezes o medo atrapalha o cara de buscar informação. Hoje a internet já facilita um pouco esse meio. Você olha e fala assim, esse cara aqui dá pra eu falar, esse cara aqui não dá pra eu falar. Esse cara aqui é humildaço, esse cara aqui é super gente boa, esse cara não vai guardar a informação, que nem a gente tava falando do Marcos Marques, né? Ficar guardando informação, né, cara? Tem que transbordar. Tem que transbordar. Transbordar. A gente fez, por acaso, a gente descobriu muito... Descobrimos por na acaso, mochila, né? na Pela mochila. mochila aqui. Cheguei aqui, botei minha mochilinha no canto aqui, aí o Reinaldo chegou, colocou a mochila dele lá, a mesma mochila. Pô. Fizemos um acelerador empresarial com o Marcos Marques, que é um cara Marques, foda, é um cara fenomenal. extraordinário pra todas as áreas. Todas as áreas. O cara, ele é fudido Eu falo nisso aí. que todo empresário tem que participar, assim, tem que ter essa percepção, cara. Ele consegue trazer muita clareza Muita pro negócio. clareza, muito. E assim, com experiência, com vivência, com bagagem. E é muito engraçado essa coincidência da mochila, Da mochila, cara. né? Ô, Guti, você falou também um negócio importante, porque muita gente ia atrás, assim, da universidade, da faculdade, né? Do cara lá que né? Eu fiz FGV em Corporação Imobiliária, fui, né? Fiz, entre outros. Só que o cara que tá na prática, ele tem todas as vertentes, cara. Muitas vezes o professor, né? Ele tem a didática, tem a teoria, tal, mas ele não tem a vivência. Não tem o dia a dia, né? Não tem o dia a dia. Isso, entendeu? É muito mais rápido. Então, hoje, né, esse braço da mentoria foi o negócio que eu falei. Eu quero ser a pessoa que eu tivesse dado a mão no momento da minha escala.
vem aqui que é o seu caminho. Uhum. Ou vem aqui que esse caminho aqui eu já trilhei. Isso é gostoso, né? Né? E aí eu falei, pô, eu preciso ser essa pessoa. Por isso que incorporadores de sucesso, que eu quero que os incorporadores realmente tenham sucesso. Ó, galera, vocês estão assistindo aí, estão acompanhando a gente aqui. Segue o Reinaldo. A gente tava batendo um papo aqui nos bastidores antes de ainda. começar. O cara tem know-how, o cara tem bagagem, o cara tem experiência. E o melhor de tudo, ele quer compartilhar isso daí. Ele não quer guardar a informação. E você vê o brilho no olho do cara quando ele fala disso. Você vê que ele fala com tesão, ele fala com vontade. Eu quero ver, eu quero fazer. Né? Tanto que eu vi ali no teu Instagram. Coloca aí de novo, Catriel, só um minutinho só. Eu vi um negócio que eu falei agora, ele arrumou a dor de cabeça, cara. E eu... Mano. E assim, é gostoso, cara. E eu tenho a mesma coisa dentro do ramo imobiliário hoje. Sabe, cara? Assim, eu entendo muito de documentação imobiliária, eu entendo muito do contrato, entendo muito de atender o cliente. Todas as etapas do ramo imobiliário eu passei. Com essa bagagem pequena aí de 30 e poucos anos, né, Cara, cara, primeira venda que eu fiz mesmo, eu tinha 16 anos de idade, cara. Que legal, cara. Tinha 16 16 anos de idade? 16 anos, cara. Eu vendi no susto, na sorte, cara. Mas na época você tinha que tirar uma documentação, você tinha que vir pra São Paulo. Não era que nem hoje é fácil. Aí você entra na internet, você puxa lá. Certidão. De graça. A gente tinha que pagar despachante, a gente tinha que vir atrás. Eram 10 cartórios só em São Paulo. Quando o cara morava aqui, era muito mais difícil. Né? A gente começou, eu brinco assim, que a gente trabalhava na base do serrote, do martelo e do prego, né? Era o que a gente tinha. Era o que tinha. Agora, sobe aí um pouquinho. Quer ver? Onde é que tava a sua... Não, no link. No link lá, no link. No Linktree. No Linktree lá, isso. Linktree. Olha ali em cima o que tá, ó. Mentoria, consultoria gratuita de 30 minutos. É isso aí. Por quê, Guto? Não é qualquer um que eu posso mentorar. Você concorda? Com certeza. Se ele tá muito cru, eu indico um curso. A gente tá até lançando agora em janeiro, a gente vai lançar um curso, tá, de incorporação imobiliária. Por quê? Ele precisa primeiro entender o processo inteiro, para depois vir para uma mentoria comigo na prática. Sim, Eu sou na prática. Eu quero que o cara traga o terreno. Se não tiver, nós vai fazer a varredura na região dele, nós vai atrás. E se ele tá muito cru, então eu preciso desses 30 minutos ver se o cara tá apto para entrar. Perfeito. Meu, não fiz nada, tal, mas, meu, já participou de uma obrinha? Já sentiu o gosto de trocar alguma, né, a mão de obra? Me fala a tua experiência e aí eu filtro. Perfeito. Entendeu? Porque senão eu não vou ter resultado, aí não fez sentido para mim o negócio. E você sabe o que é legal? Eu vou te dar parabéns, cara. Porque a maioria quer vender a mentoria. Isso, por isso aí. E tipo assim, pega o cara cru, o cara nunca entrou numa obra, o cara nunca passou nem na porta de uma obra, vamos dizer assim. O cara falou, não, vem cá que eu vou te ensinar a fazer. E o cara fica perdido depois, né? E você, pelo que eu vi, realmente você pega pela mão. Você olha, qual estágio que o cara tá? Isso. O cara, ele tá na pré-escola, ele tá no primário, ele tá no segundo ano. Esse cara, ele tá na faculdade, agora de repente... vamos comigo e você vai fazer um intensivão. Agora, aí que tá. Isso é legal, cara. E eu tô trazendo a mesma coisa, eu quero trazer pro ramo imobiliário a mesma coisa. Eu vou lançar meu curso em breve também, que cara. Legal, Guto. E, cara, eu quero pegar o corretor, o cara tá entrando no mercado. Você já fez uma venda? Não, nunca fiz uma venda. Você já fez um atendimento? Perfeito. Então, de que forma que nós vamos trilhar esse caminho para que você realmente consiga ter sucesso dentro disso? Para você não ter as dores, a mesma coisa que você falou. Exato. Alguém que pegou na mão, te ensinou e falou assim, ó, você vai evitar essas dores aqui. Exato. Você vai evitar esses problemas. Isso, esses problemas todos aqui, você já vai saber como lidar, como não chegar neles, Não né? chegar nele. E se você chegar, como você encarar? Que legal, Porque Guto. o problema vai vir. Vou Mas pensar como é que alguma encara o coisa problema? para nós fazer junto, então, Não, hein, cara? tô dentro. Conta comigo muito aí. Legal, muito Entendeu? legal. Tem bom uma palestra saber. legal também que depois eu vou falar para você, que é uma palestra que a gente fala muito da questão de uma coisa que você tava falando do teu livro aqui. Mas depois a gente comenta isso daí. Eu até vou fazer um evento, Guto, agora, em dezembro, né? Dia 17? 7 de dezembro, Guto, eu vou fazer uma imersão dentro de uma casa, né? Tudo a gente vai passar o dia com empresários, né, do mercado imobiliário ou que querem ingressar no mercado imobiliário. Legal. São apenas 30 vagas. Né, a gente vai começar a lançar agora, né, o link, né, o criativo, tudo mais. Né, quem quiser saber mais, só ficar acompanhando lá no Instagram, que a gente vai selecionar esses 30 do mesmo jeito. Ah, eu tô nesse estágio, tal. E aí a gente vai fazer um dia inteiro, claro, falando de incorporação imobiliária, mas de troca, de networking. Perfeito. Eu quero ter um espaço lá para ter o hot seat, para o cara chegar lá e falar... eu faço sobrado, não tô conseguindo escalar, Kaiser, o que você me aconselha?
Vamos, porque todo grupo alimenta também Uhum. de informação. Isso é muito bom. Né? Então, eu tô para fazer esse day, né? Vai ser um dia inteiro, né? Da Incorporadores de Sucesso para as pessoas, empresários, né? Pessoas que já estão no mercado imobiliário ou que querem ingressar, passar o dia inteiro com nós. Vou trazer pessoas para falar também. Vai ser um dia bem bacana. Show de bola, cara. Show de Então, bola. quem quiser, né, participar, vai estar lá no Instagram, o link, né? A partir da próxima semana, né? A gente já coloca. E manda o link pra mim também que eu coloco no... Perfeito. Tá? Boa. Né, Combinado. Catriel? A gente consegue colocar depois o link, né? No vídeo, né? No vídeo, show, né? Show. Isso Legal, aí. cara. É. E em janeiro a gente vai estar fazendo o lançamento do curso gravado mesmo. Perfeito. É. Show de Pra bola. pegar aquele cara cru que tá querendo entrar, que tá querendo entender. E eu né, a minha metodologia é tudo na prática. É assim, ó. O lançamento é assim, assado e assado. Eu fiz gastando dinheiro, assim, me deu tanto resultado. Porque daí o cara sabe a percepção. Que eu vejo muito, Guto, também, as pessoas engessando uma maneira de fazer incorporação. Uhum. Você tem que fazer com a caixa, você tem que fazer com isso, você tem que fazer... Cara, não, é o produto que vai mandar. É o empreendimento que vai mandar. Com Entendeu? certeza. Hoje eu tenho um geri que não avanço. Por determinados fatores que eu não quis. Né? Então, assim, o empreendimento, ele absorve. A localização onde eu tô, o público que eu quero atingir. Público, não é engessado. Um formato. Tem vários formatos. Falamos de SCP, falamos de fundo, banco, CR Cash, tem um monte. Para o meu empreendimento, qual que é o melhor? E é tudo para o empreendimento. Né? Nós brinca com a engenharia, para o empreendimento vai ser melhor? Vai, então pode fazer. Com certeza. Né? O empreendimento é o que manda. Com É certeza. o produto. Né? Com certeza. Quanto tempo aí de Catriel deu aí? 1h20? Ah, Boa. tá legal, não tem um tempinho. Tem um né, tempinho aí, isso pra aí, brincar. Porque, doutor. cara, o tempo passa muito Passa, rápido. E eu boa, falo pro Catriel, Catriel, deu Vai avisando. Vai avisando aqui pra mim, cara. Porque outro dia nós estouramos aqui. Porque a média que eu acho que é um legal de um podcast é ali estourando 1h30, 2 horas. Isso. Senão o cara não Fica consegue muito assistir. cansativo. Fica muito cansativo. É. Você entendeu? Então, às vezes, eu preferi fazer em 2 etapas. Boa. Tô trazendo o Reinaldo aqui de novo, né? A Isso, galera agora nós ficou vai com falar dúvida, mais, mandou isso. dúvida, mandou pergunta. Agora a gente vai sanar essas perguntas. Então a gente Perfeito. faz um segundo podcast. Exato. Né? E eu acho isso bem legal. Que daí nós pode trazer um tema novo também e deitar nele, né? Com bastante, né, aprofundar. E digo mais pra você, de repente você trazer um mentorado seu. Exato, muito bom. Que eu acho que ninguém fez ainda de é trazer verdade, um mentorado. mentorado. Puta, excelente. Eu acho que ia ser legal a ideia. O que você Muito acha? boa a ideia, cara. Não, Alan? Traz um mentorado aqui pro Sensacional. cara contar e explicar, fazer que nem a gente fez aqui, isso abrir o aí, vídeo, é ele isso aí. mostrar ali a realidade dele, onde ele tá, onde ele tá chegando. Onde que ele tá chegando, o que Entendeu? conseguiu, né, tirar a escuridão, né, da cabeça, né? Exatamente. Porque é o que eu falo, às vezes ele para num problema e ele faz aquele problema absoluto. Uhum. Não tem o dinheiro, não tem o terreno. Meu, isso aí é tudo resolvível, cara. Você tem que né, entender melhor. Pô, você não tem um terreno, o que você precisa fazer? Comprar esse terreno, permutar esse terreno? Né? Você vai chamar o cara para uma incorporação, chama um terrenista que custa 2 milhões e fala para ele que você vai pagar 3 milhões para ele no final da incorporação para ver se ele não vem. Se ele tá calçado, ele vem. Então tem vários negócios assim que você sabendo articular, ela flui. Com certeza. A incorporação flui, cara. Entendeu? Não é a falta de dinheiro, é a falta de conhecimento. É a falta da forma como fazer a coisa. Isso. A forma como fazer. É. Eu vejo que tem muito empreendedor hoje que chega no mercado e o cara ele não sabe como fazer. Esse é um outro problema. É. O cara chega, não, eu quero fazer, ele não busca o conhecimento, ele não busca se aprimorar, ele não vai atrás do Kaiser para, deixa eu ir atrás do Kaiser aqui para entender como é que funciona. Ou então quando você fala pro cara assim, ó, minha mentoria custa, dando como exemplo, custa X. Isso. Ah, não. Não, porque esse cara vai me enrolar. Mas por que também? Por um outro lado, o mercado tem muito cara ruim no mercado. Ou também tem muito aluno ruim também. Isso. Que o cara vai e ensina e o cara não aplica. Põe em prática. E aí vira e fala, não, o curso é uma porcaria. Isso. Não tive resultado. Não o tive resultado resultado. depende de você. A peça-chave aqui é você, Não meu. adianta, Não adianta. Você cara. pode ter o melhor treinador, mas se você não se esforçar, meu amigo, você não chega. Você não bate recorde, você não faz. Se o pedreiro não for lá virar massa, a construção não Não acontece. acontece, entendeu? Exatamente É isso. isso aí. Reinaldo, mais alguma coisa que você queria passar pra galera de informação aqui? Boa, de... Guto. Deixa eu ver falamos um pouquinho das dores, né? Falamos da
da SCP, cara, deixa eu ver o que você recebe mais aí de dúvida em relação à incorporação? Tem alguma coisa? Eu vejo muitos corretores. Aí a gente volta de novo naquela questão da formatação, da SPE, SCP. Da SCP, isso daí, por incrível que pareça, é uma dor que eu vejo que os corretores sofrem bastante. Tá? Se você puder explicar um pouquinho mais, entrar um pouquinho mais. Legal. Até o construtor, tá? Eu vi construtor falar uma coisa pra mim uma vez que eu falei, esse cara não falou isso. Não, aí, eu vi entendeu? muito consultor fazendo um PF daquele jeito, né? Pagando um imposto e tal. Então, assim, o que eu falo, cara? O formato do empreendimento, a gente vai ver uma matéria-prima, o terreno. A gente vai desenhar o produto. Desenhou um produto, a gente vai desenhar como a gente vai captar. Desenhou como a gente vai captar, a gente desenhou o processo jurídico. Então, assim, ele se interlaça. Né? Então, por isso que você tem que saber todas as formas de captação. Chegamos no empreendimento lá, são 20 unidades só. Pô, abre uma SCP, você conseguiu o recurso fácil. Ou abre uma oferta na plataforma, você conseguiu. Agora vamos lá para um VGV de 50 milhões. Pô, já é um custo de obra que você não consegue equacionar tão rápido. Né? Então, a formatação depende muito desses aspectos todos. Né? Pô, vou abrir uma SPE, vou ir atrás do patrimônio de afetação porque eu não tenho histórico. Melhor caminho. Né? Pô, já consegui histórico. Continuo com patrimônio de afetação. Agora, o que eu consigo, né, fazer para trazer mais cliente, motivar? Porque é o que eu falo muito também assim, Guto. O custo está aí. Ele vai ser revertido para o adquirente final. Então, quanto mais enxuto você for e assertivo no lançamento, assertivo no produto, quem paga é o final, né? Você vai conseguir dar mais benefícios. Dando mais benefícios, você consegue um brand melhor. Tendo brand, o terreno bate. Eu mesmo, na minha incorporadora, eu falei, agora por hora não quero mais, breca. Por quê? O cara, eu vejo muito também empreendedor, muita informação e não, só fica no papel e não tira nada do papel. Não consegue, sabe? Pega aquele lá, é o melhor que você tem? Pega aquele, vai com as ferramentas que você tem, se aprimora, formata ele de acordo com o que o empreendimento vai ser beneficiado no negócio e vai embora, cara. Esse é o seu primeiro passo. Muitos mentorados chegam para mim, eu quero fazer tantos milhões, tal, mas não fez nem um. Entendeu? E eu sou daquele que eu acho que tem que ter a escada. Passo a passo. A escada, certinho, sabe, Guto? Ó, eu tô aqui, agora eu vou para cá. Perfeito. Não tô aqui, vou para lá. Né? Eu vou escalando o meu negócio, eu vou crescendo o meu negócio com o pé no chão, né? E a informação, ela tudo condiz pelo empreendimento. Quem dita lá é a torre, entendeu? E a formatação do teu negócio. Eu tenho uma força de venda do negócio, né? Igual a gente vai fazer a parceria com o Grupo Casa. Tem uma força de venda? Temos. Como que eles estão vendendo lá na região? Como que eles fizeram os lançamentos de sucesso dele? Não tenho. Pô, você vai fazer uma house? Pô, house dá muito certo. Né? Tem a house desde o começo. O que você precisa aperfeiçoar os seus corretores para o lançamento? Né? Perfeito. Tem uma aula com a Patriane no sentido de brand, né? De experiência no stand de venda. Os caras né? são monstros demais. São muito bom. Né? Então, é o que eu falo. Se tá fazendo sucesso, é replicável. E até nichos distintos. Por que o Minha Casa Minha Vida não faz um negócio, né, caprichado? Por que o segundo não faz? Tem que fazer, cara. Tem que fazer. É do mesmo jeito, entendeu? Tem uma construtora em Ubatuba, até desculpa te interromper, chama Instalmax. E eu brinco assim, ela fez o Minha Casa Minha Vida e ela conseguiu colocar uma varanda gourmet no apartamento, cara. E um prédio bonito. Bonito, elegante. Ficou legal o prédio, não parecia Minha Casa Minha Vida. Tá. Aí eu falei pra eles que não era mais Minha Casa Minha Vida, era My House My Life. Muito bom. Porque ficou muito top demais pra ser Minha Casa Minha Vida. E ele Vida. replicou depois? Cara, eles não conseguiram replicar, Jura? porque os preços dos terrenos em Ubatuba subiram muito. Mas muito. Tá. Tanto que hoje tá impraticável praticamente você construir um produto Minha Casa Minha Vida lá. Caramba. Tá difícil, cara. Por causa do teto, Não fecha, né? não fecha a conta. Não fecha a conta, cara. Não, vários inviabilidade a gente não consegue ir pra cima. Por conta daquilo que a gente falou lá no começo. O dinheiro tá caro também. O dinheiro tá caro também. O financiamento subiu, a Selic mais um pouco. O cara adquirente tá pagando caro também. Então, com o dinheiro caro, a gente tem que ter outros formatos, né? E muitas vezes o menor preço não roda. Se o cara não tem a escala de uma Tenda da Vida, de uma MRV da vida.
cara lançar assim o Ubatuba, se ele conseguisse lançar hoje Minha Casa Minha Vida em Ubatuba, ele ia arrebentar e vender. Voava. Só que Imagina. o problema todo é o preço do terreno e a quantidade que você pode fazer de altura, né? Exato, é limitado, Ubatuba né? é 4 andares e meio. Putz, o coeficiente de aproveitamento é baixo. É baixo. E aí você vai pagar, dependendo da região, de 2 a 4 mil reais um metro quadrado de terreno. Putz, Cara, não fecha. conta. O cara vender a 5 e pouco, 6 pau o metro. Os caras estão lançando preço de custo hoje em Ubatuba em torno de 8 pau, 7 pau. Lá em Ubatuba eu vi bastante preço de custo, né? Em Caraguá, lá Tem. pra região tem bastante, né? Caraguá tá excelente. Caraguá você tem muita área, porque Caraguá você faz 9 andares, dependendo da região. Eu fui pra Caraguá, até no lançamento do Vista Verde, tinha um investidor nosso, né, de Brasília, que virou amigo, tudo tal. E ele tava querendo muito ir pra lá, pela rodovia lá, Tamoios, que, né, ele começou a falar um monte, falei, tá bom, vamos. Aí a gente conheceu uma corretora local lá muito boa também. Até ela me chamou esses dias no Instagram. E a gente foi dar uma olhada nas obras, tudo, movimento bem lá, andando bem lá o negócio. É legal. O problema todo é que aí entra um outro problema, que tem muita construtora que não tá trabalhando de forma séria, cara. E começa a dar uma queimada no mercado. O litoral tem isso, Tem cara. uns esqueletos lá, né? Entendeu? Não tem nem os esqueletos, porque o cara entrega. Tá. Só que o cara combina entregar, por exemplo, vamos fazer como uma obra a preço de custo, nós vamos fazer para entregar em 36 ou 48 meses. Tá. Cara, ele consegue estourar o prazo em mais um ano. Puta que pariu, aí Um ano judia e meio. demais. Entendeu? E o preço? cara não tá Estoura o preço esperando. também? Sobe o preço também. Aí é E judiar. aí eu acho legal, porque tem construtora que a incorporadora, que se ela estourar o prazo ali dela, ela não cobra taxa de administração. Perfeito. Porque ela falou, eu falhei na minha administração, Daqui pra frente, daqui para frente só vai pagar o custo de obra real. justo. Entendeu? Porque teve um problema, ou subiu muito o preço, um monte de coisa. E aí eu acho legal. Agora, tem construtora, tem incorporadora, que o cara estoura o prazo, ele continua cobrando a administração e quando chega no final, o cara embute um monte de coisa. Aditivo, um monte de coisa. Que aí o preço do apartamento, por exemplo, eu comprei no preço de custo a 400 mil. Né? O preço dele hoje real no mercado é 750. Tá. Tá? Ele chega a 680 no custo, cara. Então, assim, o cara, ganhei 10% Não, negativa. no empreendimento. Então, tem muita construtora com esse problema, muito projeto errado acontecendo, muito projeto aprovado errado. E aí, principalmente o Ubatuba, não sei se ficou sabendo, até o Ministério Público baixou lá. É. GAECO, tudo baixou lá em Ubatuba, por quê? Os caras estão aprovando uns negócios lá que não tinha condição. E estavam vendendo. Aí, ó. Porque aí você pega o terceiro de boa fé, mesmo que você tenha um RI, você fez lá, aprovou o projeto na prefeitura, levou, fez o registro de incorporação, a imobiliária tá vendendo tudo bonitinho, tudo certinho. Aí daqui a pouco chega, tem um bloqueio porque o cara não cumpriu nenhuma das regras Da exigência da postura municipal de direito e uso de solo. Puta que pariu. Tem um prédio lá em Ubatuba que é lindo, é top. Tá com 6 andares o prédio. O Ministério Público embargou e tá mandando demolir uma parte do prédio, cara. Meu Deus do Então céu. você imagina o investidor, o comprador, e isso enfraquece o mercado. O mercado, cara. Isso enfraquece Porque o mercado. eu imagino que seria um prédio pra veraneio, com a segunda casa. Sim, sim. Então, Maravilhoso. maravilhoso. Que o cara, ele já não... Quando que eu até falo bastante, porque eu tive essa experiência. A primeira moradia é um jeito de vender. Uhum. A segunda moradia é outro. Exatamente. O cara não tem aquela pressa, né? Então, assim... E aí acontece um cenário desse. Pô, judia do mercado. Judia. É. E as áreas superfaturadas também. Superfaturada. Teve uma construtora que foi lá para Ubatuba lá e começou a pagar, tipo assim, quanto você quer na sua área? Ah, minha área eu quero 2.500 um metro quadrado. Tá. Mas para comprar à vista. Entendeu? Tá. Aí o cara chegava e falava assim, não, beleza, eu quero comprar a sua. E teve um corretor lá em Ubatuba que ele fez uma carta. Tá. Um menino novo no mercado, louco pra Louco vender, pra né? Queria vender, vender a isso, área de é. qualquer jeito. Ele fez uma carta e saiu e distribuiu a carta para todos os proprietários, praticamente, do bairro lá do Itaguá. Não sei se você conhece Itaguá. Conheço. Pegou e espalhou para todo Todo mundo, mundo. Reinaldo. Todo Você mundo. quer vender? Quer vender seu imóvel? Tem uma construtora tal que tá pagando 4 mil reais um metro quadrado. Só que, pô, você tem uma casa, um sobrado lindo, maravilhoso, com uma puta área de lazer, com piscina, varanda gourmet, tudo bem acabado, porcelanato. E o seu vizinho com uma edícula, Zero acabamento. zero acabamento, telha brasilite, vamos dizer ali, que o cara Exato. construiu há 60 anos atrás. E o corretor oferecendo o mesmo valor. Mesmo valor. Olha, não, a construtora tem interesse, ela paga até 4 mil pra você. Aí você olha e fala assim, peraí, se minha casa, se o vizinho meu com a casinha em telha brasilite, Custa a 4? construtora tá pagando a minha, 4, aí a minha ferrou. custa 12. Aí Cara, ferrou. Aí lascou, cara.
Aí lascou. Poderia muito bem ter feito a carta, mas não ter engessado o valor, talvez. Se empolgou, cara. Empolgou. Se empolgou. Ele se empolgou, porque ele chegou, sentou com a construtora lá, os caras, não, nós Não, estamos eu pagando pago. X o metro quadrado. Tá bom. É. Vou avisar os terrenistas. Mandamos Qualquer pra um todo terrenista. mundo, cara, mandando pra todo mundo. Casa boa, casa ruim, terreno, tudo, mesmo preço. Aí, meu amigo, lascou. E o cara sumiu de lá. A especulação, né? A especulação torna negativa. Muito. Eu vejo muito, assim, antes de lançar, entre em todos os portais pra ver, né, quantos apartamentos tem naquela torre e tal. E aí você vê um monte de apartamento, depois você começa a ligar, não tá nem atualizado, já foi vendido. Só que aquele preço lá embaixo, ele estraga tudo o resto. Estraga tudo o resto. Você já Entendeu? pegou o caso? Você já pegou o caso do cara olhar e virar pra você e falar assim, não, eu vendo a minha casa pra você, só que tem uma coisa. Pô, você vai me vender um apartamento de 70 metros quadrados, 80 metros quadrados por 800 mil. E você quer pagar 1 milhão na minha casa? Minha casa tem 600 tantos metros quadrados. Tá, e o cara já é. começa. Como é que pode? Que absurdo. Né? E eu falo assim, a tua casa, a gente vê lá, mano, um acabamento fera, mas ela vai ser demolida, cara. Nós tá pagando terreno. Tô até pagando um pouquinho mais, porque eu sei que você gastou mais, mas não precisaria pagar, né? Porque eu quero a matéria-prima aqui, eu quero esse chão, né? Exatamente. Eu quero o local. Não quero a casa. Não quero a casa. Meu, a LW, você conhece a LW? Já ouviu falar Eu já dela? ouvi falar. Já. A Já. LW tá trabalhando bem. Vou até deixar um abraço pro Lê, pro Nani aí. É os que tem mais lá, né? Tem bastante, né? Tem, eles estão tão fortes lá em Caraguá Tá. e Ubatuba. E eles pegaram, a primeira casa que eles pegaram em Caraguatatuba, eles pegaram uma mansão que tinha em Caraguatatuba. Cara, que você precisa de ver que coisa espetacular. A porta eu acho que tinha, se eu não me engano, devia ter uns 6 metros, madeira maciça, coisa assim. Top. Centenário, Espetacular. espetacular. Eu entrei na casa como corretor entrou? e eu falei assim, cara, Lenani, vocês vão ter coragem de demolir essa casa? Ele virou e falou assim, daqui a 90 dias já tá no chão. Cara, aquele negócio que dói o coração. Você fala assim, pô, vou vender essa casa pra outra, entendeu? E virou um prédio bonito pra caramba lá em Caraguá. legal. Você que vendeu a área? Foi o primeiro, não Não? foi. Foi o primeiro, mas eu que levei os meninos pra Caraguá. lá, pra Caraguá. Falei, meu, vamos Pô, pra que Caraguá. bacana. Porque Caraguá tava meio largado, cara. Tá. Caraguá tava um problema muito sério de construtora fazer e largar o esqueleto. Né? E tinham 2 construtoras muito sérias em Caraguá. Eu tô no eixo lá, hein? Eu tô no vale lá, 2 palitos pra estar lá Não, embaixo. vamos hein? arrumar a área pra você em Caraguá já. Vamos arrumar lá. Caraguá e Ubatuba. E aí, cara, eu falei pro Lê e pro Nani, eu falei, cara, vamos lá em Caraguá pra vocês conhecerem o mercado em Caraguá. Tá. Aí levei eles pra dar uma volta lá, levei eles, não sei se você conhece o pessoal da Israel Imóveis lá. Não. Israel, pessoal muito gente boa, Tá. tradicional na cidade também. Deixa um abraço pro Felipe, pro Maurício, Tá. pro Regis. Eu ia falar uma besteira aqui, igual o Regis, mas deixa. E aí levei os caras lá pra conversar com eles, tudo. Aí os caras explicaram, falaram, meu, ó, preço de custo aqui não tá funcionando ainda, parará, o pessoal não tá acostumado, vai ter um pouquinho de dificuldade, mas dá pra valer a experiência. Tá. Aí passou um ano, os meninos compraram uma área lá, que eu fui acompanhando eles ali, mais na questão da amizade mesmo. Da Eu falei, amizade, meu, vamos isso. fazer o negócio crescer, cara. Perfeito. Entendeu? Vamos fazer o negócio crescer e multiplicar. Aquilo que você falou, de compartilhar o conhecimento. Eu tenho bastante amigo assim, que às vezes não é ele que vende a área, mas ele acompanha tudo, dá os pitacos, sabe? É legal Eu pra faço caramba a mesma isso. coisa, cara. Ô, o que você vai lançar de projeto? Puta, vamos olhar os últimos 5 anos, o que foi lançado, o que foi vendido, quanto tempo levou para ser vendido, qual preço foi vendido, qual o preço que vale hoje. Eu tenho um amigo, até ele chama Reinaldo também. Eu tava lá em São José dos Campos, ele, Xará, tô aqui, cara, quero te dar um abraço pelo menos, tal. Né? Não foi ele que vendeu o terreno nem nada, mas você vê, ele foi lá, aí eu mostrei pra ele o projeto como se fosse, né, pra vender. Xará, agora me fala o que você achou, né? Até mandar um abraço pro Reinaldo, meu xará aí, gente boníssima também, corretor de imóveis também, já quis, né, tá ingressando na incorporação imobiliária também. Legal. E tá no mercado há Muitos anos muitos também. anos, muitos anos. Cara, um outro lugar que eu vou te dar uma dica, que eu tô dando uma estudada, uma sondada, Sorocaba, cara. Sorocaba é top também. Sorocaba, cara, Eu fiz obra lá em Porto Feliz, do lado. do lado. Mas eu fiz casa de alto padrão. E eu adorava pegar Castelo Branco, é fenomenal. 1h20 daqui lá, Eu fiz obra na Castelo Branco também, no 152 lá. Isso é até legal essa história. Eu fiz um sítio. Olha que legal. Quebrei tudo que tinha, fizemos tudo de novo. Zero. Era do meu sogro na época, né? E aí ele, né, fazendo já os sobrados, tudo, Reinaldo, pô, vou reformar o sítio lá e tal, mas junto com o meu parceiro Dudu também, que é filho, né? Gente boníssima. Pegou e falou, meu, vamos fazer? Eu falei, tô dentro. Imagine, levar a mão de obra pra lá, porque era uma cidadezinha pequenininha, chamada Porangaba. Meu, não deve ter, não sei, não vou chutar, mas poucos habitantes. Eu passei a pegar a mão de obra,
Eu pegava os caras de São Paulo, levava pra lá, os caras dormiam lá na obra. Puta, eu fiz a obra grande pra caramba em 11 meses, assim, 10 meses. Arrepiei, com força, pra sair logo, entendeu? Vamos concluir, porque a mão de obra é escassa demais. Eu adorava pegar aquele eixo da Castelo. E por que eu comprei em Porto Feliz? Porque eu passava lá e via a Toyota, a fábrica da Toyota. Tava entrando lá naquela época. Tava bom ainda Se de os comprar. caras da Toyota tá aqui, vi, tava bom de comprar ainda. Paguei baratinho o terreno. Se soubesse, tinha comprado até mais. É aquelas oportunidades que a gente olha e fala, pô, não, meu Deus. do céu. Aí me chamou a atenção. Pô, Toyota, cara, vindo aqui. Aí entrei pro Porto Feliz, conheci os condomínios e tal. E queria testar a casa de alto padrão. Né? E eu já fiz o negócio. E deu bem, ganhei bem, foi uma renda boa. Peguei a obra, estava mais na época de eu fazer mesmo a obra, toquei ela rapidinho. Só que no alto padrão eu senti ainda maior a quantidade de permuta que você tem que pegar no negócio. Uhum. Entendeu? Por isso que daí eu falei. Aí foi um divisor de águas que eu falei, cara, beleza, consigo fazer uns VGV, já vai ser um pouquinho mais difícil de escalar, se não for um condomínio de casas, né? Vai ser um pouquinho difícil de escalar, mas se eu vender um apartamentinho de 500 pau, eu não pego nada de permuta. Pega a entradinha, o cara vai no fluxo, vai na condição. Pra ele é bom pra caramba. Uhum. Aí eu falei, pô, então deixa eu ir pra cá, entendeu? Mas tenho muita vontade ainda de fazer condomínio horizontal. Legal. Tem um parceiro lá em Piracicaba, um abraço também pro Patrício. Ele é dono de imobiliária e loteador. Então a gente está vendo algumas coisas lá para a gente fazer ou incorporação ou lotear já com incorporação, lotear e já entregar a casa pronta, entendeu? Tô com um formato bem legal, isso é bacana a gente comentar. Eu quero fazer, Guto, os 3 modelos de casa, 3 plantas diferentes, 4 plantas diferentes, fazer os decorados das 4 casas lá e vender as 50 outra, entendeu? Como se fosse um lançamento de torre, só que de horizontal, entendeu? Fazer... Funciona bem também. Funciona bem, a gente trazer um método construtivo mais rápido, saímos da obra rápido. O pessoal tá indo muito pro EPS, né? EPS também. EPS também é uma boa. Tá indo muito bem, né? Tô vendo, tem uma empresa que eu tô em contato com eles. Os caras dão até curso, não sei se você já ouviu falar deles. Zopival. Tá, é um cara que sempre tá com capacete? Eu não lembro. Eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele tá nas imersões também, sempre é um cara que tá com capacete. Ele dá treinamento barbão. toda sexta-feira. Tá. Até chamei os caras pra vir e ele falou, puta, Tá. sexta-feira é justo o dia Justo o dia que eu gente- tô lá no treinamento. que eu tô no treinamento com a galera, mas vamos dar um jeito de gravar, vamos fazer alguma coisa. Tá. E os caras são muito bons, pelo que eu tô acompanhando, os caras são Tá. muito bons também. Entendeu? Então, de repente, é um parceiro aí que parceirão. você pode pensar também. E o que eu acho legal, assim, é a gente bater no aculturamento do comprador. Porque tem comprador que chega lá e ainda bate na parede lá e fala, não, isso aqui, meu amigo, lá nos Estados Unidos, países desenvolvidos, o cara tá fazendo isso aqui, entendeu? Isso eu sofri muito já em alguns negócios que a gente põe o pé, que ainda a cultura do Brasil ainda não tá. Extremamente conservadora no Entendeu, método construtivo. Por isso que eu tenho, né, já orçamento já não é de EPS, é de steel, com placa cimentícia por fora, interna com drywall. E eu meio assim, aí eu vou falar pros corretores, né, nós vamos fazer isso. Reinaldo, tal, sabe? Aí começa assim, o cara vai, o cara vê a casa, cara, do mesmo jeito, a casa. Aí eles começaram a me... por isso que eu até fui atrás do orçamento da parede de concreto. Pô, beleza, o cara vai bater lá, ele vai ver que aquilo é concreto. Filho. O pessoal é muito tradicional nesse sentido ainda. Entendeu? Eu acho que daí o nosso esforço é um pouco maior, porque nós temos que aculturar o cara para depois ele comprar. Porque não, né, o preço talvez não altere muito, né? Mas o que altera? Sustentabilidade, Velocidade construtiva, entendeu? Reparo. Pô, você quebrar uma parede e recortar uma parede de drywall, qual que é mais fácil? Exatamente. Vai num dia tudo, cara. Arruma, conserta, bloqueia, passa tinta e entrega pronto. Mas é que também não é por nada, não. Aí a gente entra numa coisa que muita gente trouxe o drywall para construir. E o cara catava e construía mais ou menos daquele jeito. Então, o cara do lado tava ouvindo o que o vizinho tava não fazendo. Põe isolamento não tinha isolamento acústico, lã. térmico, não tinha nada. Então, era aquela placa de papelão, vamos colocar assim. Que aí o cara virava e falava, não tenho liberdade. Eu vi um prédio aqui em São Paulo que os caras fizeram. Os caras, acho que foi em 2011. Deixa
que foi 2010, 2011. Eu fui acompanhar essa obra. Tá. Fizeram toda a estrutura do prédio por fora, fecharam tudo e por dentro Tudo drywall. até a divisa entre os apartamentos. Tá. Só que eles fizeram a plaquinha fininha. Cara, a hora que a galera começou a mudar, Não, aí começou a deu um outro pé, BO do caramba, imagino. porque você fala, não, vamos construir em steel frame. Não, e o cara se empolga, tipo, Se empolga. construção americana. Isso, o cara se moderna. empolgou, moderno, é rápido, vai ficar mais Chegou barato. na hora de usar. Chegou na hora de usar. O cara não podia namorar. Exato. Que o não, vizinho- não, o prédio fica sabia, ouvindo. não era o vizinho. É isolamento acústico, Né, pô, então. NBR, Mas é o que eu falo, voltamos na mesma tecla de, né, qualidade, cara, né? Entrega o negócio do jeito que você promete mesmo, com qualidade, né? Faz o arroz e feijão, vamos colocar assim, Com bem certeza. feito, Bem feitinho. né? bem Tem coisa feitinho. melhor? Não tem, cara, não tem. Reinaldo, vamos lá, a gente vai ter que encerrar nossa live Obrigado, aqui, Guto. cara. Te agradeço demais, o bate-papo foi extraordinário. Extraordinário, muito bom estar aqui com você também, compartilhar aí um pouco aí dos cases, das vivências, né? Com certeza, É. cara. E motivar mais gente para entrar nesse mercado, né, Guto? E eu vou deixar 2 convites pra vocês já. Tá, Pra você vir com o Bruno, combinado. que eu acho que vai ser muito legal esse Vai ser bate-papo. muito legal, show. Essa troca de experiência. Combinadíssimo. E um outro convite pra você vir com o mentorado seu. Perfeito. Porque Tá a fechado. galera vai conseguir entender realmente o passo a passo da coisa. Isso. Aquilo que você fala, o degrau da escada, né? Isso. Primeiro degrau, segundo degrau. Perfeito. E até nesse inteirinho, Guto, no primeiro, depois que né, entrou pra mentoria, a primeira coisa, eu falo aonde que ele quer chegar. Uhum. Porque às vezes ele quer chegar aqui, mas ele precisa de fazer isso, entendeu? Porque senão, se você vai só pelo que ele quer, às vezes pode ser o ruim, né? Pode dar ruim. Frustrante a coisa. Frustrante as coisas, Mas combinado. Então, essas duas aí eu vou trazer eles e vou fazer a agenda aí pra gente compartilhar mais um pouco aí. Beleza, já vou pegar no pé do Alan aqui. Já o Alan tá Isso. sentadinho ali, ó. Quero agradecer o Alan, cara Fala. extremamente atencioso, Que cara. bom, cara. Tem um responde feedback rápido. muito positivo também. Não, o cara é fera, 10, né? cara. O cara é fera. É 10. O cara é fera. E tá se aprimorando cada vez mais no negócio. E eu falo pra ele, ó, ele tá toda vez tendo uma aula de incorporação também. Com certeza. Né, Alan? Daqui a pouco ele tá fazendo os empreendimentos. Não, e é legal. Vou dizer uma coisa pra você, Alan. Eu conheço muita gente que começou assim. Nem você tá acompanhando ele em tudo. Cara, hoje o cara tá como sócio. O cara começou acompanhando lógico. ali, começou aprendendo. Ó, vamos fazer outra coisa aqui, vamos ficar... Vou dar um isso aí. exemplo. O caso do Animal Morel com o Wendel Carvalho. Exato. O Animal hoje é sócio do Wendel. Em vários produtos, Tá. né? Várias coisas. Mas o Animal começou ali no backstage, No praticamente. backstage. Entendeu? Tomando paulada ali, o cara olhava e falava, puta, você tá louco, puxa saco, não sei o quê. Não, e o cara falou, não, eu tô trabalhando, eu quero aprender. Isso aí. Hoje o Animal, bicho, tá um monstro. Que legal, Quero deixar cara. um abraço pra ele, Que porque legal. o bicho é monstro. Me chama pra aquela imersão lá, o que vai ser evento? Vai ser um evento. Acho que Me vai chama. ser no próximo final de semana, eu vou até confirmar, Tá depois bom, te falo. depois me fala. Tá? É o The Black Box, mas vai mudar o nome lá, não sei por que eles vão mudar o nome lá. Que legal. Entendeu? Tá. Mas, cara, é muito monstro, cara. É muito monstro. Eu vou te dar um spoilerzinho, então, pra galera também. A gente tá fazendo uma sociedade de uma das empresas com o grupo do Pablo Marçal. Olha que legal, cara. É. Olha que show de bola. Porque eles têm né, uma autoridade, fala muito do mercado imobiliário. O Pablo mesmo é um cara que né, pega o dinheiro do digital e coloca no imobiliário. Né? Então, quando a gente se aproximou, vimos um potencial aí de ingressar junto. Então, nos próximos capítulos aí a gente fala realmente o que é, tudo mais. Mas vai ser vai ser bom pro mercado. Entendeu? Com certeza. Bom pro mercado, cara. Bom pro mercado. Profissionalizar a coisa. Isso, esse é o nosso Deixar a coisa objetivo. séria. Deixar o negócio cada vez melhor. Cara, que Deixar o gostoso. legado, né, Que bom. Guto? Que bom, cara. Que bom mesmo. Reinaldo, quer deixar um abraço aí pra... Quero. Galera, obrigado aí, Guto. Obrigado mais uma vez aí por ter nos convidados Eu e que ter agradeço. esse bate-papo aqui muito gostoso. E se deixar, nós fica até tarde Vai aí, até né? às 4 da tarde. Então, quem quiser saber um pouco mais também né, das minhas empresas, da incorporação imobiliária, daquele evento que eu falei de 30 pessoas, é só entrar lá no Instagram. Se quiser mandar um direct, o Alan já tá lá, fácil para atender vocês aí. E será um prazer colocar mais pessoas, aperfeiçoar mais pessoas. Eu digo, não sei tudo ainda, mas tudo que eu passei, a pessoa já não vai passar. Né, Guto? Isso Legal. já sai na frente. Com certeza. Né? Então é só seguir lá a gente no Instagram, lá será um prazer compartilhar com vocês. @ Reinaldo Kaiser. Beleza, show de bola. Show de bola. Reinaldo, brigadão. Obrigado Obrigado Guto. pelo livro. Show, vamos fazer Obrigado a dedicatória agora. Ó,
dá pra gente sortear depois aqui Com certeza. 2 livros? Por favor, pode sim. Beleza. Pode sim. Beleza. A gente Se vai você quiser fazer esquemática no teu Instagram ou num vídeo, você fala, tá falado. Beleza, vamos fazer um vídeo depois, até porque eu tenho mais 3 livros pra sortear aqui com a galera. Boa. Eu vou fazer um combo aqui e vou sortear. Boa, sortear pro pessoal. Entendeu? Vou Show. sortear pro pessoal aqui. Show. Vou colocar E junto. parabéns, Guto, pela iniciativa, cara. Muito bom saber a tua história também. Obrigado. E é de pessoas assim que faz o mercado tá cada vez melhor. Com certeza. É, E parabéns esse podcast, também, cara. ele veio justamente por isso que chama Desenvolve Mob. Para desenvolver o mercado imobiliário Que legal. com seriedade, com ética, com transparência. E conta comigo pra ajudar, Guto. Obrigado. Entendeu? Quando você vê alguém que tá por perto lá, eu trago, ajudo, vamos se ajudar. Com certeza. Conta comigo aí. Tá bom? Conta comigo. Obrigado, Galera, Guto. muito obrigado por terem participado de mais esse podcast. Você que está assistindo depois aí, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho aí, segue a gente no Instagram, Desenvolve Mob Oficial. Beleza? Galera, forte abraço, fiquem todos com Deus. Tchau. Show, Guto. Muito bom, Obrigado, cara. Muito obrigadão, bom compartilhar aí.